Olá, meu nome é Minon Pinho, eu sou diretora do FIM, Festival Internacional de Mulheres no Cinema. Estou aqui para dar as boas-vindas a todas, todos, todes que estão acompanhando essa transmissão online do Paradiso Multiplica, que integra o programa formativo do festival nesta edição. Bem, essa ação é uma parceria do FIM com o Projeto Paradiso. A gente está muito feliz de abrigar esses 3 encontros com essas 3 mulheres maravilhosas, Ellen Beltrame, Lídia D'Amato e Ana Júlia Trávia. O Paradiso Multiplica traz para vocês o conhecimento dessas mulheres em diversas áreas do setor audiovisual e a gente espera que todos esses bate-papos aí contribuam muito com a formação, com o intercâmbio entre mulheres nessa rede de afeto, luta e amor ao cinema. A gente está vendo esse momento difícil no audiovisual, mas essas possibilidades da gente se encontrar são muito, muito, muito bacanas. Então, o festival e o Projeto Paradiso desejam que essas experiências aí ao longo da semana sejam incríveis. Acompanhe o resto da programação do festival, que vai acontecer, que está acontecendo até o dia 17. Tem 1000 coisas legais acontecendo, tanto no programa formativo quanto nos filmes, totalmente gratuito. Entrem lá, fincine.com.br, a gente espera vocês para essa semana dedicada à potência das mulheres no audiovisual. Um abraço e bom encontro para vocês. Olá, bem-vindo a todos. Eu sou Josefine Bourgois, diretora executiva do Projeto Paradiso, uma iniciativa de apoio aos talentos do audiovisual mantida pelo Instituto Filantrópico, o Instituto Olga Rabinovich. Para a gente é uma grande alegria estar ao lado do FIM, do Festival Internacional de Mulheres do Cinema. Parabéns, Minon, pela programação incrível, a toda a equipe. Para a gente realmente faz muito sentido estar juntos dessa iniciativa tão bacana e vê-la se concretizar num ano tão difícil. Este ano, inclusive, a gente criou junto uma modalidade que o Paradiso Multiplica com o FIM. O que é isso? Quando a gente apoia talentos do audiovisual para cursarem labs ou workshops lá fora e ganhar uma bolsa do Paradiso, ao voltar para o Brasil ou ao terminar seu curso online, né? Eles devem algumas horas como contrapartida para a multiplicação. Eles devem, então, compartilhar com mais gente tudo aquilo que eles aprenderam lá fora. Isso tem sido uma modalidade muito interessante de retribuição, né, e de compartilhamento desse conhecimento para todo mundo crescer junto nesse nosso setor. Então, no fim, esse ano, a gente tem 3 aulas incríveis. A primeira com a Helen Beltramelini, nosso talento Paradiso, sobre desenvolvimento de roteiro. A Helen é roteirista e ela foi estudar a edição de roteiro, script editing, no Torino Film Lab esse ano, com uma bolsa do Projeto Paradiso. Vai ser, com certeza, uma aula muito interessante. A segunda aula é com a Ana Júlia Trávia, sobre análise de piloto de série. A Ana Júlia foi nossa primeira bolsista quando ganhou o prêmio de Adorim, organizado, inclusive, em parceria com Mulheres Audiovisual, em 2019. Ela foi estudar roteiro de TV na Universidade de Stony Brook,
e nos Estados Unidos, e num curso intensivo dessa escola muito, muito renomada, fundada por papas do roteiro de TV. E a terceira aula será sobre estratégias internacionais para o cinema brasileiro, um tema importantíssimo, especialmente nesse momento, com a Lídia D'Amato. A Lídia D'Amato recebeu uma bolsa para poder cursar uma pós-graduação focada em distribuição na escola alemã DFFB, em Berlim. Tema muito importante, é muito importante que nossas histórias, primeiro, sejam muito boas, bem escritas, mas que também elas cheguem a seus públicos. Daí a estratégia, a importância da questão de distribuição. Vocês vão estar em ótima companhia com essas 3 talentos incríveis, mulheres incríveis, profissionais incríveis, e com certeza vão aprender muito. Então, aproveitem. Olá a todas e a todos, bom dia. É um prazer estar com todas vocês aqui, ao lado da Ellen Beltrame-Litné, que vai fazer essa conversa, esse encontro com a gente hoje. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui da bio da Ellen, um pouquinho além do que a Josefine contou, que eu acho que tem pontos muito interessantes. Aliás, a bio da Ellen tem partes aqui da sua bio que daria uma master só sobre a sua experiência em Faro, por exemplo, né? Mas a Ellen, eu vou contar que estudou cinema na Sorbonne, em Paris, atuou como crítica de cinema, editora do Festival do Rio, colaboradora da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e, finalmente, como produtora executiva nas Azem Produções, dos diretores José Padilha e Marcos Prado. Em 2014, mudou-se para a Ilha de Faro, na Suécia, para assumir a direção da Fundação Bergman Center e do Festival Bergman Week. Falei que isso só já dá uma super live. Em 2018, voltou ao Brasil para trabalhar como editora adjunta na Folha de São Paulo. Atualmente, se dedica exclusivamente à escrita e edição, principalmente de ficção, com maior foco em roteiros, séries e longas-metragens, Script Doctoring. Ellen está trabalhando também no seu primeiro longa, depois não sei se ela pode contar um pouquinho para a gente, no seu primeiro romance, e ela recebeu a Bolsa Paradiso esse ano para cursar o Torino Film Lab, como a Josefine já adiantou para a gente. Eu acho que se a gente tiver tempo lá no final dessa conversa, dela contar um pouquinho desse processo, também pode ser legal. Para nós é uma alegria enorme poder ter a Ellen conversando com a gente. Muito conhecimento vem por aí, no Paradiso Multiplica, que é exatamente esse o objetivo. Eu e a Ellen, a gente está numa plataforma aqui que a gente só vê nós duas, então a gente não sabe quem está aí no YouTube. Seria muito bacana se vocês, no decorrer aqui, pudessem colocar, se vocês já atuam na área de roteiro, já escrevem, já têm trabalhos feitos. Eu combinei para a Ellen não ler, mas eu vou ler e depois eu conto aqui para ela, porque isso também vai dar uma diretriz nas perguntas no final. A Ellen vai fazer uma fala de cerca de 40 a 45 minutos, e aí, para a gente não cortar o raciocínio, ela segue nessa fala, e no final a gente faz o bate-papo com perguntas, e vai ser ótimo contar com as perguntas, as questões e os comentários de vocês. Uns que já comentaram, eu consigo ver muito feliz aí que tem talentos do Projeto Paradiso e pessoas que a gente conhece da área. Bom, Ellen, bem-vinda ao Paradiso Multiplica e ao fim, e agora o microfone aqui é todo seu. Raquel, obrigada pela introdução generosa. Queria primeiro agradecer o Projeto Paradiso. A gente está aqui num evento do Festival do Fim, né, que é um festival incrível, que está com uma programação ótima, e agradeço esse convite, mas queria especialmente agradecer o Paradiso por tudo que tem feito pelo audiovisual brasileiro, né? Se a gente estivesse no momento normal, já seria altamente valorizável. No momento que a gente está passando com essa crise, eu acho que o Paradiso está suprindo assim, um vácuo realmente de incentivo, de estímulo e de suporte, né, dos trabalhadores do audiovisual, né, de quem faz criação, que é realmente inestimável, assim. Então, muito obrigada pelo apoio, em nome de eu tenho certeza que falo em nome de muita gente do audiovisual brasileiro. Eu queria, eu sou bolsista do Paradiso, eu participei do Torino Film Lab, do Script Lab, né, do laboratório de roteiro do Torino esse ano, 2020, como Script Editor. Então eu propus que o meu retorno, né, no Paradiso Multiplica fosse, então, sobre desenvolvimento de roteiro, que é a área que realmente mais me interessa, assim, no momento atual. Eu tenho esse currículo que já passou por muitas áreas. Eu não falei que você é formada em Direito, eu tirei essa parte.
E aí todo o meu pré-histórico ainda como advogada. Mas eu realmente, o que me interessa muito hoje é a escrita e, em especial, o desenvolvimento de roteiro, que é essa parte colaborativa, que eu acho que a gente ainda precisa refletir muito sobre, né, o que é o desenvolvimento e como auxiliar nesse momento de criação. Então, eu vou fazer, como a Raquel disse, eu vou fazer uma fala introdutória, assim, tentando colocar alguns elementos para a gente depois seguir a conversa, porque eu acho que o mais interessante vai ser realmente ter uma troca e dialogar, e responder pergunta, e, enfim, quero aprender com quem estiver aqui também. E aí, eu terminando, vocês podem ir mandando as perguntas, que aí eu não vou ler perguntas durante, para eu não me perder, mas, porque essa plataforma realmente é tudo novo para mim, essa coisa virtual, assim, de falar para mim mesma aqui na tela. Mas, na sequência, vou estar totalmente à disposição para a gente conversar. Então, eu queria começar, na verdade, falando, assim, o tema que é desenvolvimento de roteiro, mas já de cara, eu queria falar que roteiro se aplica a documentários, a programas de variedades, enfim, roteiro é um instrumento assim, muito amplo, mas aqui eu vou focar em roteiros de ficção, que é a área na qual eu tenho mais conforto, assim, né, em falar e atuo mais, e principalmente de longas. A gente vai falar de série e eu posso aprofundar em questões de série do formato seriado se tiver interesse, conforme vocês forem mandando perguntas, mas eu vou falar bastante de longa, que tem uma certa peculiaridade, assim, como vocês vão entender ao longo da minha fala. A segunda coisa que eu queria falar é sobre desenvolvimento, né? O desenvolvimento de roteiro é um fenômeno recente, né? Assim, no audiovisual. A gente começou com esse entendimento, né, de que o roteiro é o resultado de um trabalho colaborativo e que é um momento de criação que merece, né, essa atenção, que merece financiamento, que merece colaboração. Isso é uma coisa de 2 décadas para cá. Então, a gente ainda está entendendo muito como fazer isso, né, e aprendendo, assim, eu acho que fazendo. Acho que a premissa, assim, do desenvolvimento do roteiro é exatamente quebrar esse mito de que o roteiro é fruto, né, de quase assim, um bebê fruto de um jorro de inspiração, né, que você escritor, senta sozinho na frente de um computador ou de um papel e você escreve, né, assim, a obra, né, uma obra intocável, assim, pronta. E eu acho que a ideia toda, né, dessa pegada de entender o roteiro como um processo, entender que o roteiro é fruto de muito trabalho, de um trabalho que precisa de diálogo, né, e que ainda existe, infelizmente, ainda existe na indústria um pouco de uma ignorância deslavada mesmo, assim, com relação a isso. Existe, assim, é muito comum ainda que aconteça de um roteirista ser abordado por um diretor ou por um produtor pedindo, poxa, me manda um roteiro, né? Me manda um argumento, me manda uma ideia. E assim, sem nenhuma contrapartida, né? Então o roteirista tem que investir o seu tempo para produzir um documento, para colocar no papel essa coisa que é tão difícil, né? Que é colocar no papel uma ideia, um projeto, para daí ser eventualmente contratado, ou eventualmente entrar numa sala de roteiro, no que seja, para daí começar a ser remunerado por esse trabalho que ele já fez sozinho de saída, né? Então, acho que esse é um ponto importante, assim, que eu torço, assim, eu espero para a gente avançar um pouco nesse entendimento, né, para que a indústria respeite um pouco mais o trabalho do roteirista nesse sentido, e que se crie esse entendimento de que você precisa, as pessoas não podem ficar trabalhando sem nenhum retorno, né, assim, faz parte, montar um documento que seja, apresentar o seu projeto em 1 página, 2 páginas, é trabalho, né, então acho que isso é importante. E aí, assim, falando de série um pouquinho, né, em série a gente tem aparentemente existe um entendimento melhor do que é dessa ideia, né, de que o roteiro é um processo coletivo, e então você tem a ferramenta
salas de roteiro, mas, ao mesmo tempo, continua essa ideia de que você tem que produzir alguma coisa por conta própria, né? É muito comum que você tenha que apresentar uma pequena bíblia, né? Imagino que aqui todo mundo seja do meio, mas, assim, o que é a bíblia? Então, uma apresentação do que seria aquela série, né, dos principais personagens, do arco da temporada, até um desenho para as temporadas futuras, assim, são coisas que se exige que você apresente, né, para daí montar uma sala de roteiro para desenvolver aquilo. Então, eu acho que é uma questão problemática, assim, que eu espero que melhore, assim, com o passar do tempo. Eu acho que quando a gente fala de desenvolvimento de roteiro, eu acho importante entender, assim, quais são os elementos, né, as etapas, né, de construção de um roteiro, e existe uma confusão muito grande, assim, sobre essa história, essa questão da ideia, né, assim, quando alguém te fala, nossa, ouve você contar alguma coisa, ou te conta uma história de alguém, nossa, essa história dava um filme, né, é muito comum a gente ouvir isso. E aí, existe, assim, uma dificuldade generalizada, assim, de compreensão de que a ideia é só a semente, né? O Hemingway falava, né, assim, a única forma de escrita que existe é a reescrita. Então, você, na verdade, criar, assim, um conteúdo, escrever um roteiro final que vai ser filmado, a ideia é um pedacinho muito pequeno, é talvez aquilo que te dá a energia, o desejo, né, de escrever, um desejo de criar um universo, assim, que de alguma forma chamou sua atenção e seu interesse, mas é realmente uma parte muito pequena do trabalho, né? Quem escreve sabe. E eu acho que aí a gente entra num mito também sobre a escrita, que é o mito da inspiração, né? É a inspiração versus a técnica, a inspiração versus a dedicação, né? Sentar a bunda na cadeira e realmente escrever e reescrever, e essa rotina, né, de quem faz isso. E eu acho que isso é importante porque o desenvolvimento do roteiro, ele parte muito dessa premissa, de que o roteiro é um processo, de que você precisa de muitos tratamentos até chegar numa forma satisfatória, assim, né, que reflita o que você pretende com aquele projeto, com aquele filme. Então, eu acho que é importante entender, assim, eu fico feliz que existam já linhas de financiamento, que existam, hoje em dia existe rubrica, né, nos orçamentos de filme, assim, para desenvolvimento de roteiro, muitas vezes para uma consultoria de roteiro, que é essencial, mas a gente precisa ainda melhorar, né. Uma coisa importante, assim, eu acho que a partir do momento que você tem uma ideia ou alguém te sugere um tema, alguma coisa chama a sua atenção, aí você parte para o processo de escrever, né? E aí, eu acho que a gente tem que ter em mente uma coisa essencial para qualquer que seja o documento que você vai escrever, é que todo documento escrito, ele é, de um lado, uma forma de expressão, né, de quem está escrevendo. Então, o escritor ou o roteirista, ele está colocando ali, né, as suas ideias e seus desejos e suas expectativas, mas o documento escrito, ele também é um instrumento de comunicação. Então, uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é pensar no leitor. Então, no caso de filme, né, a gente tem que pensar, no primeiro momento, pensar no leitor, quem vai ler aquele argumento, quem vai ler aquele roteiro, e no momento seguinte entender que o roteiro é um instrumento para produzir uma obra audiovisual. Então, pensar no espectador, né? Então, acho que esse elemento de comunicação é importante, porque muitas vezes, na prática, assim, quando eu recebo roteiros para fazer consultoria, eu vejo que, às vezes, existe um sentimento de quem escreveu, de que aquele roteiro reflete tudo que aquela pessoa quer dizer sobre aquele tema, e, às vezes, para quem lê, aquilo não está claro. Então, isso cria muito problema de comunicação também, às vezes, no momento do desenvolvimento, né? Se existe um desalinhamento, assim, entre a percepção do escritor para aquilo que ele pôs no papel e a percepção do leitor, né, lendo aquilo que está no papel. E às vezes é uma questão simples de deixar mais claro, né, não necessariamente de mudar. E muitas vezes a gente vai por um caminho de mudar o filme, né, de mudar o roteiro. Então vou falar disso daqui a pouquinho mais.
O primeiro, assim, se a gente passa da ideia, né, e vamos dizer que avance um pouquinho para uma sinopse, uma sinopse mais longa, assim, né, que de alguma forma explique o que você está pensando em escrever, o próximo elemento, assim, da evolução para o roteiro é o argumento, né? E o argumento é um documento, assim, muito peculiar, porque ele tem... É um momento muito delicado dos projetos, né? Quando você tem que... O que é o argumento? O argumento é um documento que pode ter... Ele pode ter 5 páginas, pode ter 15, pode ter 30, depende de quem escreve, então ele não existe um molde, assim, de como deve ser um argumento. Ele pode ser uma descrição, ele pode ser feito mais uma forma mais de romance, vamos dizer assim, mais literária, né? Com mais descrições, assim, com uma liberdade literária maior, ou pode ser um argumento muito técnico, assim, com cena a cena, né? Uma descrição, assim, de cada cena, passando pelo filme inteiro. Então, depende muito de quem escreve, depende da finalidade para qual esse documento é feito. Geralmente, os processos de seleção para desenvolvimento de roteiro pedem argumento, e às vezes eles já dão indicação, né, de que tipo de argumento eles querem. Mas a questão toda do argumento é assim, o desafio você tem que comunicar, né, o filme, a sua ideia, o tom, ou uma sensação, quer dizer, você tem que de alguma forma conseguir naquelas páginas, naquele documento, que não é nem um roteiro, nem uma narrativa, um conto, né, transmitir qual é a sua intenção, que filme é esse que você está propondo, né. E pensando sempre no leitor, né, que é aquilo que eu falei antes, assim, de entender que às vezes, assim, no argumento você pode se dar o direito de escapar algumas questões, assim, de esconder um pouco o jogo, para fazer uma revelação no meio da leitura do argumento, assim, para de alguma forma engajar quem está lendo e criar um suspense, uma expectativa que se você fizesse um cena a cena, você talvez não tivesse, por conta do argumento ser esse formato mais duro, onde não há diálogo, nada disso, né? Tem uma coisa que é interessante no argumento, que assim, tem um grande pensador assim de roteiro cubano, muito conhecido, que é o Eliseu, né, Altunaga, e ele diz assim, que o roteiro é o espaço dos personagens, e o argumento é o espaço do autor. Porque no argumento você não tem diálogo, você tem descrição dos personagens, mas você ainda não tem a presença deles ali, né, forte com diálogo. Então, no argumento você tem essa liberdade de fazer do texto uma coisa mais próxima sua, né, da sua forma de escrever, da sua forma de ver o mundo. E aí, é aquela grande coisa que tem gente que escreve roteiro muito bem, mas não sabe fazer argumento. E vice-versa. Tem gente que é muito bom de argumento e não sabe fazer roteiro tão bem. Então, eu acho assim, é uma coisa um pouco ingrata você ter que trabalhar nesse formato, né, especialmente nos processos de seleção, que é um formato que não funciona para todo mundo. Mas, enfim, são as regras do jogo, né? A gente está numa indústria e tem que lidar um pouco com as regras que são dadas. Então, se você tem uma ideia, você desenvolve uma sinopsezinha e aí você escreve o argumento, né? Então você consegue nesse formato, assim, transmitir de alguma forma a ideia do seu filme. E aí a próxima etapa é transformar esse argumento num roteiro. Existem algumas formas intermediárias, né? Assim, se você fizer uma escaleta do projeto antes de entrar no roteiro, aí cada escritor tem o seu método, tem gente que faz a escaleta só no final para ter uma visão estrutural do projeto. Então, mas de qualquer forma, assim, a próxima peça grande assim que você vai usar no desenvolvimento é o roteiro, né? E aí o roteiro tem essa coisa muito curiosa que uma coisa que me chama muito a atenção, assim, quando me colocam, às vezes compartilham comigo, assim, pastas de material, listas bibliográficas, né, de material sobre roteiro, e sempre, assim, tem algumas obras que sempre estão em qualquer lista que você vê, que são o Story, do McKee, o Screenwriting, do Sid Field, e no Brasil, o manual, Como Formatar o Roteiro, acho que chama, é um livro, assim, de formatação, né,
E eu acho super interessante, assim, esses 3 livros, assim, serem os pilares, vamos dizer assim, da base, né, do estudo de roteiro, porque um deles é sobre formatação, né, então, assim, são questões técnicas, é como colocar o roteiro no formato que facilite a leitura, né, na verdade, porque você mandar um roteiro na formatação correta, ele só facilita para quem está lendo estar nos moldes nos quais você está acostumado a ler e como você está acostumado a consumir aquele produto que é o roteiro. E os outros 2 são bíblias de narrativa clássica, né? Que é a narrativa clássica, né? São esses livros falam de elementos assim, conflito, transformação de personagem, resolução, clímax, né? São elementos, assim, que se o personagem é muito passivo, né, uma coisa que vem muito assim, o seu personagem tem que ser ativo, ele não pode ficar, ele tem que tomar atitudes e tudo. E esses são elementos, assim, de narrativa clássica, né? O que eu estou chamando de narrativa clássica? Aquela estrutura de 3 atos, que foi modernizada para uma estrutura de sequência, né? Aí você pode ter 7, 8 ou 9 sequências, depende de quem está escrevendo, mas é uma forma de contar uma história que é assim, padrão, vamos dizer assim, né? O padrão clássico, que você tem a Margaret Atwood diz isso, né? Que assim, história toda história é um padrão interrompido. E é isso que está um pouco na base da narrativa clássica, né? Você tem um equilíbrio, você encontra um personagem que está de alguma forma no equilíbrio, né? Existe o pré-filme, né? Como que a vida dele era, e aí você tem um evento, né? O tal do incidente que mexe com né? Aquele padrão, aquele equilíbrio do personagem. Por conta disso, que essa coisa ruim que acontece, esse evento, a gente vai ter esse personagem principal, ele vai tentar resolver esse problema que foi criado para ele, né, ou lidar com essa questão, e vai tentar fazer isso ou de uma forma errada, ou ele vai achar que o inimigo dele não é o inimigo real, ele vai falhar, então ele vai se afundar cada vez mais nesse problema, até ele entender, ele vai se armar das armas corretas, ou ele vai ter um insight, vai entender qual é o inimigo real, e aí ele vai ter o confronto final, ou a batalha final, né, o clímax, que seria do filme, e acabar com uma mudança, né, então seu personagem, isso é uma narrativa clássica, que você acompanha seu personagem durante uma trajetória de mudança, né, e aí, isso é uma coisa super complicada, porque o que acontece? Nem todo filme tem um objetivo narrativo. Não sei se isso vai parecer chocante ou vai parecer muito natural para vocês, assim, mas eu fico impressionada com quantas pessoas se surpreendem com essa declaração, porque você tem, assim, existem filmes cujo objetivo não é contar a história de um personagem. O objetivo pode ser criar uma experiência sensorial, pode ser criar uma reflexão sobre algum tema, pode ser fazer uma pergunta, mas não respondê-la, né? Um filme que, na verdade, propõe uma questão e que te deixa o espectador num lugar no qual ele fica ali, talvez mexido, desamparado, um pouco, tendo que, por si próprio, trabalhar tudo que foi trazido naquele filme, todas aquelas imagens e aqueles sons, porque, na verdade, o filme, assim, o roteiro é uma parte, né, a gente estrutura a dramaturgia, a gente estrutura personagens e uma ideia de como as cenas vão ser organizadas, mas, na verdade, a gente tem o cinema, tem muitos elementos dos quais ele pode se valer para criar essa experiência, né, então, eu acho que se a gente pensa em cinema de narrativa, né, que é o que geralmente interessa a maior parte das pessoas, né, mesmo dentro do cinema de narrativa, a gente tem tipos diferentes de cinema narrativo, né, então eu tenho um cinema mais épico, né, que seria, eu chamo de épico, mas não necessariamente, assim, grandes histórias, mas é qualquer filme que tenha, na qual você siga um herói, né, são aqueles filmes que são voltados, assim, em torno de um personagem. Então, o que importa é o personagem, você vai segui-lo pelas suas aventuras ou pelo que for, né?
Mas você também pode organizar o seu filme narrativo de uma forma, vamos dizer assim, dramatúrgica, que seria a trama é mais importante que o personagem, né? Então você pode ter uma multiplicidade de personagens e aí como que eles se organizam, como que eles se relacionam, né? Quais são os eventos que acontecem, e isso é muito mais importante do que as peculiaridades e subjetividades e idiosincrasias de um personagem específico, né? E você tem um cinema que também pode ser narrativo, mas que preza mais pelas imagens. Então, a ideia é de criar uma experiência sensorial usando essas imagens, né? E na qual você não necessariamente tem um aprofundamento de um certo personagem e não necessariamente tem grandes eventos, ou até pequenos eventos acontecendo. Você pode ter, assim, mudanças na textura sonora, na imagem, no tipo de proposta que o diretor coloca no filme, né? Então, assim, isso tudo para dizer que eu acho que existe um entendimento de roteiro de uma forma muito limitada, caindo nesses moldes, assim, nos moldes dos manuais, né? E aí, por que isso é um problema, na minha opinião? Não tem problema nenhum fazer cinema narrativo. O problema é que, como há pessoas que não querem fazer cinema narrativo, ou que não necessariamente querem seguir todas as regras da narrativa clássica, o que acontece? Quando você cai no desenvolvimento, que é o nosso tema aqui, você tem um tipo de retorno, um tipo de feedback que parte da premissa da narrativa clássica. Então, se você tem um personagem que não é empático, né? Você tem um protagonista com a qual o espectador não se identifica de cara. É muito comum que, se você entrega esse argumento ou esse roteiro para ter feedback, né, para ter um retorno, você recebe esse retorno. Olha, não, seu personagem não é empático, seu protagonista não é empático. Bom, mas ele precisa ser empático? Eu quero que ele seja empático, né? Que história é essa que eu quero contar? Que filme eu quero fazer? O que eu quero comunicar com essa obra, né? E é muito comum que exista essa tentativa de enquadramento. Então, acho que a gente precisa, sempre que pensar em desenvolvimento de roteiro, pensar assim, o que é dar feedback, né? Dar feedback é falar assim, nossa, adorei a sua cena de abertura, maravilhosa, ou amei o final, não gostei do meio, é bom, é ruim, ou então uma palavra que todo mundo adora, né, que em inglês eles falam it works, né, em português seria funciona super bem, funciona para quê, né? Você parte da premissa que você sabe, quer dizer, que o que a pessoa tá, o que o criador quer que funcione com o filme, e muitas vezes não é o que você está imaginando. Então, eu acho que tem uma diferença muito grande entre dar um feedback construtivo e dar uma opinião, que eu acho que é uma coisa que a gente deveria ensinar para todas as pessoas que participam de laboratório de roteiro, entender essa diferença. Porque opinião é subjetiva. Eu posso ler um roteiro e eu posso não me interessar em absoluto por aquele tema, por aqueles personagens, por aquele universo. Pode ser um filme de um gênero que eu não gosto. Agora, que importância tem isso? Eu vou dizer assim, é ruim. Não tem importância nenhuma. Eu posso não gostar, mas o cinema é muito, graças a Deus, muito múltiplo. Então sempre vai ter público para o seu filme, né? Pode ser um grande público, pode ser um público de cinema, de festival, de cinema de autor, pode ser um público de festival de gênero, então específico para pessoas que gostam daquele tipo de filme que você está fazendo. Mas o fato é que, assim, existe uma falta de cuidado muito grande, assim, nesse feedback, né, que as pessoas dão para os projetos. Então, eu acho que, assim, o primeiro passo para um desenvolvimento produtivo de roteiro é entender que, assim, o roteiro, ele quer comunicar alguma coisa. Tudo que foi escrito no roteiro está lá por alguma razão. A pessoa que sentou e colocou uma cena que você acha que não está clara, que você acha que não faz sentido, o que quer que seja, aquela cena foi escrita por uma razão. O roteirista pode querer comunicar alguma coisa, ele pode querer criar um suspense, ele pode ter escrito uma cena respondendo um feedback mal dado, que foi, você tem que criar um conflito. Então você lê assim, às vezes você pega o projeto, você lê e fala assim, gente, estranho, assim, parece que por que de repente tem isso, que a mãe ficou doente, né? Não tem nada a ver com a história. E aí você vai entender que não, alguém falou que tinha que ter um conflito, porque senão você não ia sentir empatia pelo protagonista, ele tinha que estar
tem que ser um ticking clock, né? Ele tem que estar correndo sempre. Tem um roteirista famoso que diz: o seu protagonista tem que estar sempre correndo atrás de alguma coisa. Gente, mas por que tem que estar correndo atrás, entendeu? Então ele pode estar jogado no canto da sala chorando, não deixa de ser alguma coisa que vai estimular a sua relação com aquele filme, né? Então, eu acho que tem essa falta de cuidado, que eu acho que a gente tem que sempre entender que no desenvolvimento, assim, é um momento de exposição para quem escreveu. Todo roteirista coloca muito de si no trabalho. São suas frustrações, seus desejos, sua fantasia. Tem muito projeto que tem uma origem pessoal. Então, às vezes, você tem que também entender tudo isso para chegar na história que quer ser contada, se for uma história, ou na experiência que quer ser proposta, se não for um cinema narrativo, né? E eu acho que esse cuidado, assim, eu também me inquieta muito, assim, na minha vida profissional, ver o tratamento que é dado para os artistas que escrevem nesse momento do desenvolvimento, que eu acho que é um momento que deveria ser mais de ouvir do que de falar. E eu acho que tem muito, as pessoas se preocupam muito em dar feedback, eu preciso trazer comentários. E às vezes o exercício é justamente de entender, de deixar a pessoa que escreveu falar, entender, para você ver de onde o filme está saindo, aonde ela precisa de ajuda. E porque o objetivo do roteiro, assim, é comunicar, é ser claro, né? Você precisa de alguma forma, assim, você retrabalha, faz o primeiro tratamento, faz o segundo e o terceiro, muitas vezes para ir refinando, assim, o que é que você quer falar, né? Às vezes você começa com um evento enorme, então, uma bomba que estoura, né? E aos poucos aí você tira a bomba, é só um trovão. Aí você tira o trovão, é na verdade um copo que caiu da mesa. Aí você entende que é isso. Você está atrás de uma interrupção que esse personagem sofreu e que vai desenrolar uma série de coisas dentro dele ou fora dele. E às vezes você precisa ouvir, né? Muito para entender qual é o assunto. O assunto é a bomba ou o assunto é como essa pessoa reagiu a essa interrupção, né? E eu acho que isso é muito importante, assim, ouvir, né? E eu acho que nesse trato com os roteiristas e tudo, você também vai entendendo, não tem formato, né? Assim, eu acho que não tem formato de roteiro, não existe fórmula. Até porque se existisse, os algoritmos estavam fazendo. E já começaram a fazer, mas tem filmes que eles não vão conseguir fazer. Porque, assim, a experiência de expressar o seu universo pessoal, assim, o algoritmo não vai fazer. Ele vai fazer o cinema narrativo clássico usando os manuais, né? Então, eu acho que tem que ter, assim, essa percepção, né? E uma outra coisa que eu acho importante é, assim, como o cinema é uma indústria muito cara, né? É muito natural que haja feedback, que você tenha que acomodar também essa história, né? Então, você é roteirista, se você vai dirigir, você já tirou uma etapa, porque você tem algum controle. Se você não vai dirigir, chega o diretor com suas próprias questões, com seu ponto de vista, com as questões que ele gostaria de tratar nesse filme, que não necessariamente são as mesmas que você. E aí você entra com o produtor, que tem as suas questões, outras que já são de financiamento, de audiência, de distribuição, de perfil de festival para o qual ele quer enviar o filme e tal. Então, eu acho que o roteiro, além dele ser expressão de alguma questão pessoal e dele ser esse documento de natureza pessoal mesmo, ele é também um documento político. Porque o que acontece? Quando você escolhe a forma pela qual você vai contar uma história, você tomou uma decisão. A decisão de ponto de vista, de ângulo, de universo, tudo isso são questões que não que no momento em que chega um produtor, por exemplo, e fala, não, esse filme acho que a gente tem que falar desse, não vamos falar dos estudantes, isso não tem interesse, vamos falar dos professores. Poxa, muda tudo no filme, porque não é o tema, continuamos falando de educação. Não, mas se você vai falar dos estudantes é uma coisa, vai falar dos professores é outra. Então, tem às vezes, eu acho que o desenvolvimento também serve para ajudar os roteiristas, os escritores a aprenderem a defender o projeto. A eles adquirirem confiança no material e terem certeza das escolhas que fizeram, para no momento em que você vai para uma reunião em que alguém fala, não, a gente tem que focar, essa professora é maravilhosa, ela tem que ser a protagonista, você ter condição de justificar por que você não quer que a professora seja a protagonista, por que seu protagonista é aquele aluno por tal e tal razão. E eu acho que isso, assim,
se reflete, a gente tem, às vezes, clássicos, assim, né, no Brasil, se a gente pega o mecanismo, né, em que houve aquela mudança de fala, né, uma fala de um partido político, foi colocado no partido oposto, né, que se pretendia completamente diferente daquilo, e essa fala foi mudada de boca, e isso é uma decisão que afeta, obviamente, a mensagem que esse filme está dando e tudo, né, então tem casos clássicos, assim como esse, mas eu queria também chamar a atenção para que isso também acontece em outros projetos bem intencionados, vamos dizer assim, né? Às vezes você faz uma série sobre violência contra a mulher, né? Então, violência doméstica, abuso, e aí você escolhe, quer dizer, você coloca uma vítima de violência doméstica, ela tem a possibilidade de sair daquilo, né? Alguém tenta tirar ela daquela relação e fala, venha, deixe o seu marido. Essa personagem não sai e ela acaba morta de uma forma super violenta e tudo, né? Que mensagem você está passando, né? Não existe alguma forma, não existe assim um grau de culpabilização dessa mulher, né? No sentido, mas podia ter saído, não saiu, se deu mal. Então, às vezes você passa mensagens assim que são muito poderosas pelo alcance que o cinema tem, né? Então, eu acho que existe é importante também essa reflexão, assim, sobre as decisões de roteiro, né, num projeto, para quem você dá o protagonismo, né? Você faz uma série sobre a violência e o protagonismo é dado por uma policial, que no final das contas, não é para as vítimas, é para a policial, e no final das contas a policial vira uma justiceira, né? Quer dizer, ela vai contra o sistema porque o sistema não funciona. Quer dizer, não estamos falando assim, não estamos passando de novo a mesma mensagem, né? De que existe um mecanismo, de que não tem como escapar e tudo, né? Então também, às vezes, existem essas escolhas que definem muito o tipo de mensagem e de contribuição que a gente está fazendo para a vida, né, social e política, para o tipo de questão, de discussão que a gente tem na sociedade, né. O importante, eu acho, é entender que, assim, todas as decisões podem ser tomadas para qualquer lado. Você pode fazer um filme sobre um serial killer e escolher que é ele o seu protagonista, que você vai estar no ponto de vista dele. Tudo bem. Não é essa a questão. A questão é quais são as consequências disso, né? O que acontece quando você cria empatia com um psicopata? Como que você vai mostrar a relação dele com as vítimas? Então, tudo isso voltam para essa ideia, né, de que o roteiro é um instrumento político mesmo, de decisão e de responsabilidade, né, pelo como você escolhe contar a história. E eu acho que o desenvolvimento é um momento em que tudo isso pode ser refletido. Porque às vezes você tem uma ideia vaga do tipo de tema que você quer abordar, ou do tipo de história que está no fundo, mas com o desenvolvimento você tem a chance de refletir sobre todas essas questões e chegar mais próxima da mensagem que você quer realmente comunicar com aquele filme, né, com aquele projeto. Então, eu acho que esses são os principais pontos assim, que eu queria trazer assim, para começar a conversa. Eu acho que para encerrar, assim, eu queria só reforçar essa ideia de que da gente aprender assim, a ter muito cuidado, né, com o roteiro, porque quando você recebe um roteiro, sempre tem em mente assim, que quando chega para você qualquer documento escrito, um roteiro, um argumento que for, lembrar que assim, você ainda não trabalha, seu trabalho está começando naquele momento em que você recebe. Mas a pessoa que fez aquilo já está trabalhando há muito tempo, às vezes anos com aquilo, né? Então também entender que você acabou de chegar, né? Então assim, não é cheguei, me passa o seu bebê que eu vou lavar, eu vou cortar o cabelo, eu vou trocar essa roupa. Não, entendeu? Posso encostar, posso segurar seu bebê? Como que foi o parto? Entendeu? Eu acho que a gente precisa ter um pouco essa coisa mais humana, assim, na relação do desenvolvimento e menos pragmática da indústria, de tentar encaixar nos atos, nas sequências e tudo mais. Então, acho que é isso que eu queria, assim, falar nessa abertura. Espero que tenha sido gigante para vocês, de alguma forma. Uau, Ellen, muito obrigada. Acho que todos aqui batendo palmas, porque eu gostei do comentário da sua xará aqui, a Ellen, deixa eu pegar o sobrenome dela. Cadê que eu anotei aqui? Ellen Laila. Ellen falando tudo que ninguém nunca me falou na faculdade de cinema. Porque eu acho que você trouxe alguns pontos e tem uma outra pergunta aqui que iria na linha da minha primeira pergunta, que é muito do mercado, né? Porque o mercado espera, quer dizer, o mercado, talvez a indústria, não o público,
mas essa é uma narrativa clássica. Então, a pergunta da Martina: como podem os roteiristas fomentar um espaço maior e desafiar o mercado em aceitar outros formatos de roteiro que não sejam tão pautados em técnicas tão Então, duras e é a pergunta cartesianas? de $1 milhão, né? Assim, se eu tivesse, eu não estaria aqui, eu estaria, acho que, dando essa consultoria para o mercado inteiro. Mas, assim, o que eu posso dizer eu acho que existe um movimento, se a gente pensa, assim, vamos pensar, séries que estão muito, assim, fazendo muito sucesso, né? Posso falar de filmes, mas como todo mundo hoje em dia vê muita série, né? Aquela série da Micaela Cohen, I May Destroy You, né? Que foi muito vista no Brasil, no mundo em todo, mas no Brasil. O que acontece? São projetos, assim, é uma série na qual você tem uma escritora que subverte todas as regras de narrativa clássica, né? E aí você vai entender, vai ver entrevistas dela, como que ela conseguiu, né? Então ela atua, dirige, ela escreveu, ela atua e ela dirige, e é produtora executiva do projeto, né? E aí, então você entende, assim, a dificuldade que essa mulher teve de vender esse projeto para os grandes players do mercado. Porque não aceitavam, porque não era tradicional, porque, quer dizer, você vai falar sobre, no caso dela, né, a May Destroy é sobre estupro, né, então ela tem essa experiência, e aí como falar? Você vai falar de estupro, mas então a gente quer que você tem que estruturar isso de uma certa forma, você não pode ter elipses em momentos tão importantes da narrativa, né, que seria um momento em que acontece, quem são os abusadores, né, os estupradores que a violaram, e ela toma decisões assim, eu não quero, eles não são importantes, eu não quero, mas eles não são importantes, e ao mesmo tempo eu não quero me vitimizar, eu quero entender, né, assim, quero falar desse assunto desse jeito, de um jeito subjetivo, passando pela minha vivência como foi e como eu quero trabalhá-la, né, abordando muitos assuntos. Então é uma série que é muito interessante porque ela passa por vários aspectos que circundam o abuso, né. Então, mas assim, é uma dificuldade imensa foi conseguir alavancar esse projeto, né. Então, eu acho que, assim, se a gente conseguisse... Acho que tem duas coisas que é possível fazer, a primeira é tentar se armar de elementos para defender o seu projeto, se o seu projeto não é um projeto clássico nesse sentido, né, desses elementos de narrativa mais cartesiano, né, como você disse. Então, e isso acontece quando a gente está completamente convencido daquilo que a gente criou. Então, se você tem dúvida, é difícil. Porque se você mesma não acredita na força daquilo, e você tem alguma coisa dentro de você, atrás da sua orelha, falando, acho que está faltando conflito. A hora que alguém te fala, falta conflito, você imediatamente fala, realmente, acho que falta mesmo, eu já sabia e tudo. Então, e aí tem uma coisa que é assim, gente, é sempre mais fácil fazer a receita de bolo. A verdade também é essa. Então, também muita gente se coloca nesse lugar assim, eu tenho que ficar fazendo o manual, mas assim, não fazer o manual é muito difícil, requer muito trabalho. Então, também aí eu volto naquele ponto, que escrever é reescrever. Então, não é assim, sentei, escrevi, sou gênio, entendeu? Também, às vezes tem isso, né? Você vê um documento, escreve e fala assim, nossa, isso aqui é o próximo longa, vai arrebatar os festivais. E aí, primeira coisa que eu falei, roteiro não é só expressão, é comunicação. Então tem que mandar para alguém, tem que ouvir os retornos, tem que entender se tem deficiências, mesmo que não sejam de estrutura narrativa, mas que sejam de outro grau. Quer dizer, se você consegue se comunicar, esse roteiro alcança o outro e tudo mais, né? Então eu acho que tem esse entendimento que tem que ter, né, de que não é fácil ir contra a corrente, né? E a outra coisa, que aí não é assim, tanto nos roteiristas, mas eu acho que seria mais nesse tipo de atividade, laboratórios de roteiro, dos próprios participantes dos laboratórios terem essa consciência que eu estou tentando trazer, que é uma coisa que eu brigo sempre, de ter essa primeiro, não se projetar tanto no projeto, né? Ficou feia essa construção, né? Se projetar no projeto. Mas, assim, não colocar o seu filme na história, né? Se você vê um filme e fala assim, não, eu acho que era muito... Nossa, uma comédia ficaria ótimo, isso que você escreveu. Gente, não é o que você quer ver, entendeu? A comédia você vai ver talvez em outro lugar. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, acontece muito. Então, a partir do momento em que os profissionais que assessoram o desenvolvimento em laboratórios, né? A partir do momento em que eles também ajudarem,
permitirem que essas narrativas não cartesianas existam, isso já é um grande passo também, porque essas histórias vão evoluindo e vão passando para a próxima etapa, passa o desenvolvimento, chega no roteiro e assim vai avançando, entendeu? Não sei se eu respondi, mas é isso aí. Não, acho que respondeu super, mas até uma dúvida aqui minha, você acha que é mais dos consultores, do pessoal que faz esse auxílio no processo de desenvolvimento, de dar essa permissão, fazer essa leitura de uma forma diferente, ou a gente ainda tem uma questão inicial, que é, ao apresentar os roteiros, os roteiristas não se colocam ainda se permitindo a não narrativa clássica, entendeu? Já parte deles que eles têm que seguir o manual, deles, todos aqui, enfim, já vem com, tem que seguir o manual. Você vê no Brasil roteiristas querendo fazer roteiros que não sigam a narrativa clássica? Sim, mas para quem está entrando no mercado é muito difícil. Porque é aquela coisa, Raquel, assim, toda reunião, quando você começa a escrever, geralmente, assim, no meu caso, eu tenho essa trajetória que eu comecei a escrever muito tarde, assim, né, profissionalmente. Mas quando você começa, assim, você é um roteirista jovem, você escreve seu primeiro roteiro ou argumento e manda para as produtoras, né, que é a forma de tentar abrir um espaço, né, alavancar alguma coisa, o retorno é sempre nessas linhas, entendeu? De estrutura clássica. Então, também, você já entende que o funcionamento do mercado é esse, e aí lutar contra a corrente requer muitas coisas, requer força, confiança em si mesmo, requer condição econômica para poder continuar brigando por aquele projeto e não entrar numa sala de roteiro porque você não quis mexer. Então, são muitos elementos que não é todo mundo que pode, né? Então, acho que isso da parte dos roteiristas é muito difícil, porque é difícil realmente ter essa confiança e acreditar e tal. E a outra coisa eu acho que tem sim os profissionais. Eu acho que o mercado, a gente tem assim, a gente é muito fruto do mercado americano, né? Então, mas nem é uma coisa só do mercado americano. Na Europa é a mesma coisa. Eu trabalho muito em laboratório lá e é uma briga constante para tentar tirar as questões narrativas, sabe, essas questões de narrativa clássica do feedback. Porque, às vezes, mesmo pessoas que defendem esse tipo de abordagem, né, não, cada filme é um filme, você tem que ouvir e tal, aí você vai ver, assim, como que é a primeira sessão de contato com o filme. E, assim, olha, o que eu mais gostei foi isso. Olha, seu protagonista, eu acho que precisa de uma resolução. Ele não muda. Então, quer dizer, você fala, poxa, mas a ideia toda não é entender, será que tem que mudar? Enfim, vou começar a me repetir. Então... Não, mas claro, talvez a gente possa fazer uma massa exclusiva para os laboratórios, né, para os consultores, não para os roteiristas, assim, ou sentar na criação de um lab aí, exatamente. Vou pegar aqui algumas perguntas. A Augusta, ela falou, Ellen, tá muito legal, tô adorando. Você consegue explicar um pouco do que os algoritmos já estão escrevendo, os roteiros clássicos? Você lá atrás mencionou a questão dos algoritmos e até falou, os algoritmos não vão conseguir fazer todos os filmes, né? Então, para você explicar um pouco a questão dos algoritmos e a narrativa clássica. Como assim? Ela pergunta, medo? Não, é que já tem, assim, agora eu não sei o nome, tá? Tem duas empresas que já criaram inteligências artificiais que estão fazendo roteiros. Saiu outro dia, naquele jornal The Guardian, inclusive, uma matéria inteira escrita por uma inteligência artificial, que eles estavam mostrando, assim, o tipo de... como que a coisa é construída. Você só coloca um input os dados, o tipo de assunto, algumas estatísticas, e saiu a reportagem inteira, e eles publicaram um pouco nessa tentativa de também levantar um debate sobre isso, né? O que a inteligência artificial pode fazer. Quer dizer, existem artigos que podem ser escritos dessa forma, mas e aí, obviamente, não são artigos reflexivos, tem muitas questões ainda. E no roteiro é isso, não tem roteiros ainda sendo filmados, né? Eu acho, se não me engano, saiu notícia num grande jornal fora do Brasil, talvez tenha sido o New York Times, mas eu não garanto, mas se você for no Google, que era o primeiro roteiro escrito, o projeto, né, que eles iam querer filmar o primeiro roteiro escrito por inteligência artificial. E era uma comédia romântica. Então, também não me espantou, assim, enfim, não me espantou tanto, me espantou, claro, fiquei tão chocada quanto a Augusta, mas assim, eu entendo também que alguns moldes, né, você tem esses moldes, né, são alguns modelos, são algumas formatações de história que talvez você consiga planejar desse jeito, né.
A Clara comentou aqui que ela está fazendo doutorado sobre isso, o uso da inteligência artificial para a produção artística. Muito curioso, né? Eu sei que a IBM tinha também o Watson, e o Watson criava já trailers de filmes, usando também a inteligência artificial. Aqui a pergunta da Júlia Santos. Gostaria de saber sobre construção de personagem. Como fazer uma protagonista bem anti-heroína, mas que ainda assim o público consiga ter empatia e carinho por ela? Olha, eu tento sempre mudar o assunto na minha vida, mas eu vou ter que falar de Bergman. Vamos ao faro. Conta de faro, pelo amor de Deus. Eu seguro, mas chega uma hora que Bergman volta. Não o que acontece, eu acho? Eu gosto muito de Bergman como... Primeiro que ele foi um roteirista de mão cheia, né? Fala-se muito dele cineasta e tudo, mas eu sempre bato nessa tecla de que ele foi um diretor de teatro maravilhoso e foi um escritor fantástico. E uma peculiaridade da obra do Bergman, que eu acho interessante, assim, era essa capacidade de empatia completa com seus personagens. E eu acho que é muito interessante, assim, qualquer pessoa que queira buscar esse tipo, né, que tem esse tipo de pergunta, assim, visitar a obra do Bergman. Por quê? Eu posso dar, eu não sei que filme que eu posso usar de exemplo aqui, porque às vezes os filmes não são, tem uns mais conhecidos, uns menos, mas assim, de modo geral, qualquer filme que você pegue, não vou nem dar exemplo concreto, o que acontece? O Bergman, ele apresenta os personagens, vou dar um exemplo, senão vai ficar muito abstrato. Primeiro, o filme de Bergman, ele tem um caso, assim, a história gira em torno de uma mãe que abandonou sua filha, deixou ela ser criada por uma outra mulher, e volta para buscar essa menina quando ela tem 17 anos, e essa menina, ela é seduzida pelo namorado da mãe, tá? Então a mãe tem um namorado, que é um pouco assim, um gigolô, assim, e ele seduz a menina. Então o filme vai ser sobre, então, a relação entre essas três pessoas, inclusive a mãe de criação, né? Então, na verdade, é focado principalmente nas três mulheres, mas tem esse personagem masculino, que é esse homem, que num cinema clássico seria o vilão, né? A figura do vilão, porque é ele, afinal de contas, que vai acabar com a relação entre a mãe e a filha, se é que ela existia antes, né? E tal. Aí, como que Bergman faz? Na primeira cena em que você tem esse personagem, ele aparece, na verdade, rapidíssimo numa cena de apresentação, e na primeira cena de fato dele, em que ele conhece a menina que ele vai seduzir, ele é apresentado como um garoto, que eles estão numa festa, eles estão numa festa, é uma festa chata, tocando valsa, de gente velha, e aí aparece uma mulher fazendo uma apresentação de canto lírico, e ele vai puxando os jovens, assim, e leva para uma sala ao lado, e faz uma festinha de rock, uma festa paralela, vamos dizer assim, né, a festa oficial. E vira uma confusão, porque aí ou começa a ouvir esse barulho, né, o rock vai entrando no canto lírico e tal. Esse menino pega a garota pela mão, leva ela para fora, e eles sobem num balcãozinho, assim, onde eles vêm no salão, onde está aquela confusão toda acontecendo. E aí esse personagem, o nosso vilão, ele fala assim, olha, você tá vendo... Ele abre um sorriso de garoto, assim, e fala assim, olha, nossa, você tá vendo eles, olha como eles estão se mexendo lá embaixo, parecem marionetes, e quem foi que fez tudo isso? Fui eu. E leva a menina e sai e continua a história. Bom, esse personagem é o vilão da história, né? Como que Bergman apresenta? Você vê ele fazendo tudo, ele tá manipulando aquelas pessoas, ele tá conquistando essa menina e tudo. Mas nesse momento, ele finaliza a cena mostrando que esse é um garoto. A gente tá falando aqui de um garoto que ele não tá interessado na mãe, na filha, no que for. Ele tá interessado em fazer as pessoas se mexerem como marionetes. Então, isso, ao longo do filme, você entende de onde vem esse garoto. Você entende um pouco qual é a questão dele, a insegurança dele, por que ele precisa se sentir, assim, o quanto ele se sente insignificante, e por isso precisa se sentir nessa posição de manipulador de marionetes por cima. E eu acho que esse tipo de apresentação, assim, então não se trata de defender, Bergman não defende o que ele vai fazer ao longo do filme. Em nenhum momento ele toma partido desse personagem masculino.
Até porque ele faz escolhas nas quais esse personagem masculino aparece como um prato vazio num jantar, e não aparece no jantar, porque a narrativa dele está focada nas mulheres. Então, assim, é um exemplo longo que eu estou dando, mas é para mostrar que, assim, a empatia com o personagem, ela não vem só de traços de personalidade, ela vem muito disso, de mostrar o funcionamento daquela psique, né? Como que esse personagem, você de alguma forma mostrar para o espectador a multiplicidade, quer dizer, o personagem diamante, né? Assim, ele tem outros lados, ele tem outros aspectos. Isso te permite, de alguma forma, se sentir solidária a ele, sem tomar partido nele necessariamente, né? E então eu diria que, assim, resumindo, eu falo, gente, deixar que eu vou falar mais de Bergman, mas desculpa, só resumindo, eu acho que é uma coisa de dar personalidade multifacetado, então você tratar, dar elementos que permitam que o espectador se identifique com aquele personagem num certo grau, ainda que tome decisões morais diversas, e num segundo grau, um segundo ângulo, é você criar elementos narrativos que mostrem esse eventual distanciamento ou julgamento do personagem, se você quiser. Qual é o nome do filme, Ellen? Do Bergman, chama Crise, de 1946. Tá bem, a minha xará Raquel aqui também. Foi lançado pela Versátil no centenário do Bergman em 2018, então tem no Brasil, com legenda em português e tudo, em DVD. Tá ótimo. A gente tem algumas perguntas, 3 bem parecidas, falando de começo de carreira como roteirista e tal. Eu vou voltar a esse ponto daqui a pouquinho, eu vou só voltar a algumas perguntas anteriores. A Cat pergunta se você acha que a guerra dos streamings vai abrir mercado para novos roteiristas. E a Gabi pergunta, tá no streaming também, se você tem algo, poderia comentar alguma coisa sobre a série Gambito da Rainha. A coisa dos streamings, eu acho o seguinte, para ser bem sincera, eu sou super pessimista, porque eu acho que o que acontece, o Brasil ficou muito desamparado agora, assim, sem dinheiro de audiovisual, né, de Ancine. Vamos ver o que vai acontecer, né? A gente está num momento de indefinição, mas assim, ao que tudo indica, assim, a coisa está paralisada, e só essa paralisação já deu um grande golpe, né, no mercado. E com isso, os streamers estão numa posição muito confortável de serem os únicos produtores de conteúdo. E o que acontece é que isso permite que eles, obviamente, quem tem monopólio define preço. Então, eu acho que, na verdade, para os roteiristas, assim, como existe uma geração de roteiristas que veio desde todo o incentivo que os governos da Lula e Dilma, né, tudo que houve de Ancine, de fundo setorial, etc., foi criando-se uma massa, né, de profissionais do audiovisual, então muita gente jovem, tem novas faculdades, Recôncavo Baiano, Minas criou um polo grande, Porto Iracema, Fortaleza, assim, tem muitos lugares no Brasil que foram fomentando a formação, né, de novos profissionais. E aí agora você tem uma grande oferta de profissionais e pouquíssimo trabalho. E com os streamers eu acho que vai ficar muito fácil deles pagarem muito mal, valorizarem muito pouco o trabalho, porque com essa justificativa também de que a sala de roteiro, são muitos roteiristas, né? Essa ideia de que, na verdade, você estaria dividindo um orçamento, assim, o cachê de um roteirista em muitos, né? E não é a ideia, porque, na verdade, uma série são vários longas, então você deveria ter, né, um orçamento muito mais parrudo, assim, para permitir que todos tivessem um salário razoável, né? Então, eu sou um pouco pessimista, assim. Espero que eu esteja errada. Acho que todos esperamos, mas acho que talvez você não esteja, infelizmente. Antes de você comentar do Gambito, que uma das pessoas perguntou aqui, falando dessas salas de roteiristas, eu vou ler aqui para você 3 perguntas que vão no mesmo caminho, um pouco do início, né, da fase inicial da carreira. Então, a Clara diz, sou escritora, estou começando agora a me aventurar no mundo dos roteiros, gostaria de perguntar se ela tem alguma sugestão de livro, curso, filme para quem está no início da jornada. A Dé Vieira, queria a opinião da Ellen sobre o caminho que deveria ser trilhado por quem quer ser roteirista. Trabalhar como ajudante de produção, trabalhar como voluntário, ouço muito isso por aí. E a Adriana, na mesma linha, queria saber quais caminhos para se tornar uma roteirista profissional. Olha, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder essa pergunta,
porque eu tenho um percurso super não usual, né? Mas o que eu sinto que no meu percurso, eu sinto que se aplica a qualquer pessoa, é assim. Eu aprendi cinema vendo filme, vendo série. Então, eu acho que assim, a cinefilia, se você quer escrever, e lendo, né? Lendo livro, se você quer trabalhar com roteiro, você precisa conhecer. Então, eu acho que muito mais do que assim, ser assistente de produção, não sei, é um caminho que pode funcionar para muita gente. Por isso que eu tenho assim um pouco de pudor em falar, não, né, em indicar um caminho só, porque eu acho que cada um acha o seu caminho. Mas me parece que assim, se você tem interesse na construção, né, narrativa, se a gente está falando de ficção, né, mas mesmo no documental, eu acho. Me parece que, e se você quer escrever, porque o trabalho do roteirista não é só conhecer história, não é conhecer set, o trabalho do roteirista é escrever. Então você precisa, número 1, gostar de escrever, que é uma coisa que não é para todo mundo. É muito solitário, assim, ainda que existam as salas de roteiro hoje em dia e tudo mais, o trabalho do roteirista continua sendo muito solitário, porque é muito comum. Numa sala bem organizada, você tem delegação de funções, você vai ter que escrever cena sozinho, em casa. Então, você vai passar a maior parte do seu tempo sozinho. Sozinho escrevendo e reescrevendo. Então, eu fico um pouco assim, eu acho que um set de filmagem, na verdade, é a coisa mais distante que você pode ter do trabalho de um roteirista, né? Então, às vezes, esse tipo de experiência pode te deixar também com uma expectativa de que aquilo você não, muito raramente você vai para o set. Da mesma forma que se você gosta de ter a decisão final, se você imagina suas histórias já com uma grande, com um visual e um som, e você pensa já em elenco e tudo, talvez você seja um roteirista-diretor, por exemplo, né? Então, acho que você tem que entender também, assim, onde está o seu desejo e como que é. Agora, para começar, eu acho que essa ideia de ser voluntário, né? Assim, eu acho que estágio deveria ser sempre remunerado. Eu, como posição política, assim, eu sou contra estágios não remunerados, porque eu acho que, de alguma forma, é trabalho. O estagiário nunca está lá sentado num canto só vendo, ouvindo. Ele sempre é usado para alguma coisa, até porque faz parte do aprendizado. E eu acho que, então, se de um lado, para o estagiário, isso vale, né? Vale dinheiro, é um investimento que ele está fazendo, porque ele está ganhando o aprendizado, mas eu olho muito pelo lado da ponta mais firme dessa relação, que é a empresa, ou o filme, ou o profissional estabelecido que chamou o estagiário para perto de si. E esse lado mais forte, sob o ponto de vista deles, o estagiário é uma mão de obra, ainda que não seja qualificada, ainda que esteja aprendendo, ainda assim, mas de alguma forma ele vai ser usado. Então, eu acho que isso tem um valor. Então, eu acho que, como regra geral, eu tenho esse princípio, claro que não dá para a gente aplicar sempre, né, e às vezes você tem que relativizar, né, suas regras pessoais, mas eu acho que não pode virar um círculo vicioso, assim. Quer fazer um estágio, uma vez, não remunerado, em algum lugar para conhecer, para aprender, para mostrar serviço, né? Porque o estágio é uma oportunidade também de você mostrar quem você é, né? Mostrar seu interesse, mostrar se você quer trabalhar duro, se você tem dedicação e tudo, que são traços muito pouco valorizados, né? Quando a gente fala de sucesso, muito mais do que talento, eu acho que o mais importante é ter perseverança, ser incansável, é trabalhar mesmo, work hard, né? Eu acho que você pode fazer um estágio não remunerado, mas que seja uma porta para uma oportunidade melhor na sequência, e não que fique uma coisa que você vai pulando de galho em galho, sempre sem receber nada, até porque sem continuidade ninguém chega a lugar nenhum, gente. A Raquel Scheidler aqui está dizendo, boa, Ellen, chega de endossar o trabalho escravo no mercado. Você começou, inclusive, a tua fala aqui, quando você começou essa conversa, você falou dessa questão, né, de que pensar um argumento, começar a fazer, que o produtor fala assim, escreve aí, me manda um argumento, uma ideia, o roteirista não em teoria, remunerado por isso. Como você vê isso em outros países, já estão mais, quais, né, que estaria mais evoluído, que me manda aí, já tem um trabalho envolvido, uma remuneração, é muito diferente do Brasil? Como que você pode comparar? Porque eu sei que você circula por vários países. Infelizmente não é tão diferente, não. É uma pena, porque existe esse negócio, né? Tem uma amiga minha que sempre fala assim, eu acho engraçado, né? As pessoas falarem, me manda um projeto, porque você chega para o cozinheiro, para o chefe, e fala assim, não, faz aí um jantar,
Aí, se for bom, da próxima vez eu te pago, né? Quer dizer, o cara vai lá, vai ter que comprar os ingredientes, vai ficar lá a noite inteira fazendo a comida, vai te servir, e você, se gostar, você contrata para o próximo, né? Não é nem que você paga o que você teve. Então, eu acho que é muito maluco. E fora do Brasil, eu acho que tem a mesma coisa. Assim, tem maiores e piores, assim, situações melhores e piores, né? Assim, às vezes, eu acho assim, nas produtoras, talvez seja um pouco, nas produtoras europeias, talvez seja um pouquinho melhor que as produtoras brasileiras, no sentido de que você precisa apresentar geralmente uma coisa mais crua, como o primeiro documento, assim, né? Então seria o chefe fazendo só um pequeno aperitivo, ao invés de uma refeição inteira, mas continua sendo um trabalho de graça, né? E em laboratórios e linhas de financiamento, eu sinto também que eles são menos exigentes nesse sentido, assim. É muito raro você ter que mandar um argumento completo para conseguir um dinheiro de desenvolvimento lá fora. Muito raro, estou exagerando, existem. Mas, assim, eu acho que é um pouco menos comum. Agora, nos Estados Unidos, gente, é uma indústria de você fazer spec, que eles falam, né? Que você faz o roteiro, você escreve um roteiro seu original inteiro, finalizado, para daí sair tentando vender ou usá-lo para ingressar em alguma produtora e tal, né? Então você tem que realmente trabalhar. Muitos dos cursos de cinema lá nos Estados Unidos, você já faz como projeto de curso, você escreve esses roteiros, porque já é um entendimento de que a indústria vai exigir que você tenha esse material escrito, né? Então você não chega só com o seu sorriso no rosto, né? Você já chega nas produtoras falando, olha, fiz isso, fiz aquilo, e tem aqui esse projeto e tal. Então, eu acho que é meio disseminado, assim. Eu estava vendo, teve uma palestra super interessante acho que ele chama Mark Goffman, que fez aquele seriado Umbrella, qualquer coisa, que eu nunca vi, mas ele foi da equipe do West Wing e tal, e ele deu uma palestra no BR Lab, esses dias, essa semana. Aí ele falou assim, olha, tem 3 jeitos de entrar no mercado americano. Um é você entrando como assistente de roteiristas, né? Então você entra sem receber para ser assistente de um roteirista, você talvez às vezes participa até de sala de roteiro, ou seja, trabalha literalmente assim, fazendo, escrevendo, sem receber nada, porque você é aprendiz. Essa é uma entrada. A segunda entrada é se você tem um conhecimento técnico, e aí você entra numa sala de roteiro nessa função, que foi o caso dele, porque ele era um especialista em política, ele escrevia discursos e tal, e aí ele entrou no West Wing justamente para isso, para escrever os discursos da série. E aí, por essa entrada, ele conheceu Aaron Sorkin, e aí foi galgando um espaço maior, e agora virou showrunner, né, desse Umbrella, que eu esqueci, que eu não sei o nome. E a terceira possibilidade é escrevendo projetos e apresentando por aí as produtoras. Então, assim, ele que é um cara de mercado, assim, super inserido e bem, colocou essas 3 possibilidades. Então, acho que nesse sentido, nos Estados Unidos, a situação é até pior, entendeu? Do que nos outros países. Outro formato. Você já viu o Gambito da Rainha? Tem algo a comentar? Gambito da Rainha é o Queen's Gambit, que eu tava procurando, não sei, eu falei, gente, é o Queen's Gambit? É o do xadrez, da menina do xadrez, não sei como é que tá em inglês. Pois é, eu vi o primeiro episódio, eu parei, porque eu não tive tempo, confesso. Sou do tipo que maratona. Tem alguma pergunta específica? Tem coisas que eu poderia responder, mas de modo geral, assim... Acho que ela perguntou, a Gabi perguntou, poderia comentar a série, Gambito da Rainha. Gabi, se você tiver alguma coisa específica dessa série que você gostaria que a Ellen comentasse, ou de alguma outra, também joga aqui nos comentários. A Maíra Cristina, ela fala que é muito importante, gostei muito quando você falou dos feedbacks, né, do papel dos consultores e tal, e ela diz assim, ainda são poucos roteiristas que conseguem chegar a um laboratório, então temos de fazer o investimento em consultoria, contratar um consultor. Como escolher a consultora para o seu roteiro? Eu acho que você tem que encontrar alguém que tenha o mesmo entendimento de cinema que você, né? É uma coisa bem ampla, que eu estou falando abstrata, mas assim, precisa ter, porque assim, a visão que eu tenho de consultoria, de roteiro, assim, a forma como eu trabalho, é uma relação muito pessoal, porque eu acho, como eu falei, né, acho que ficou claro que eu acho que o roteiro eu tenho eu uso luva de pelica, assim, sabe, para tratar do roteiro dos outros. Então,
para mim, assim, eu tenho esse entendimento de cinema que é um entendimento não formatado, então, claro que eu gosto muito de cinema de autor, então, eu tenho um perfil que talvez, assim, se você tem um projeto que precisa de um enquadramento, que você quer, assim, ter uma agilidade que não tem, por alguma razão e tal, talvez seja melhor pegar alguém que tenha, que siga os manuais, que seja muito desse modelo, vamos dizer assim, hollywoodiano, de filme. Então, é um pouco isso, é um entendimento, assim, de cinema, sabe? Eu acho que você tem que ter um consultor que vai ser capaz de te ajudar no que você precisa, né? E vai ser capaz de estabelecer um diálogo com você. Porque quando você junta... Eu, às vezes, tenho que trabalhar... Já aconteceu, de eu ter que trabalhar em filmes que são mais... assim, mais clássicos, né? E eu faço isso, não tenho nada contra cinema clássico, de forma alguma, mas eu, pessoalmente, tenho essa preocupação em realmente entender que... Porque, assim, a minha postura como consultora de roteiro eu não dou respostas. Entende? A primeira coisa que eu falo numa reunião, eu falo assim, gente, eu não vou aqui ficar dando soluções. Não vou falar, olha, tira esse personagem daqui e passa pra lá. Então, não vou fazer. Eu tô aqui pra gente entender que filme você quer fazer e como que a gente vai chegar lá. E aí eu vou usando ferramentas e dando instrumentos e tal, fazendo exercícios pra gente avançar junto. Agora, às vezes eu caio em projetos que assim, eu chego, primeira reunião eu falo, não vou dar soluções. E, imediatamente, os profissionais que estão, roteirista ou diretor, começam a perguntar e querem soluções, e eu proponho, mas então, o que vocês querem? Vou tentando levar para um outro lugar, que é para tentar entender o filme que eles querem fazer. E, às vezes, eles não querem entender o filme que eles querem fazer, por qualquer que seja a razão, gente, porque somos todos humanos. Então, às vezes, a pessoa já está num momento também, num projeto, numa ansiedade, que já não quer mais ficar entendendo, discutindo, ela fala, não, agora eu quero que esse roteiro fique bom para eu filmar, sabe? Às vezes acontece de alguém falar isso. Aí eu falo, então vamos lá, você quer então roteiro clássico, essa história? Então vamos lá. Então, para isso, o seu protagonista, ele não pode começar aqui, tem que entender essa história, para chegar nesse clímax, como que a gente constrói o clímax e tal. E aí eu dou essa assessoria clássica, estruturada, entendeu? Mas se você pega uma pessoa que está muito acostumada com a clássica, está muito acostumada a dar solução, e você não quer solução, pode ser que seja muito difícil a conversa, porque aí a pessoa vai te apresentar muito assim o formato que ela acha que funciona, e você vai falar assim, não, esse filme eu não quero fazer, e aí e aí não deixa de ser um diálogo, né, e aí começa um problema e tal. Uma coisa que eu vejo muito comum é que, assim, muitas vezes, quem escolhe o consultor de roteiro é o produtor, não o roteirista nem o diretor, né, então isso cria muitos problemas também, porque acaba que você tem uma triangularização, que o produtor, ele contrata um certo consultor para defender, ele contrata a pessoa para defender o ponto de vista dele, né? Então ele te liga e fala, ele tem esse projeto, você precisa resolver, porque eles têm que trocar esse protagonista, eles têm que tirar esse filho que eles colocaram na história, eles têm que botar o filho, porque tem que falar de paternidade. E aí depende muito do consultor como que você vai lidar com isso, né? Se você vai falar, ok, vou fazer, ou se você vai falar assim, olha, desculpa, eu trabalho para o projeto, vamos entender como que é tal, e fazer esse meio de campo, né? Que é o que eu acabo fazendo na maior parte das vezes. Mas aí você também não acha que tem que ter também, esse produtor também tem que entrar um pouco nessa mentalidade do mundo do roteiro, né? Talvez pôr um pouco o chapéu, assim, eu vejo que quanto mais a gente tem produtores envolvidos, não que ele vá ser um roteirista, mas envolvidos no universo do roteiro, é melhor para todo mundo, assim como o inverso também pode valer. O roteirista, quando está escrevendo, não é que ele vai ficar pensando só no orçamento, mas isso também tem que estar em conta, né? Eu acho que tem, assim, eu acho que, na verdade, assim, todo mundo se beneficiaria de um pouco mais de contato e compreensão entre si, entendeu? Não adianta, assim, a gente ficar demonizando as funções, até porque tem produtores super criativos, tem roteiristas produtores, então não é assim, às vezes eu falo produtor, também pode ficar parecendo que eu tô falando, os produtores não entendem nada, nós somos os artistas, né? Mas não é nesse sentido, assim. Eu acho que, às vezes, o consultor faz, inclusive, quando eu falo de fazer o meio de campo, é muito nessa linha do que você falou, Raquel, que às vezes o que eu faço é assim, justamente mostrar para o produtor e para o roteirista que às vezes tem um problema de entendimento do filme que eles estão fazendo. Então que a briga, a discussão, o desentendimento vem porque o roteirista acha que é um filme e o produtor acha que é outro. Isso é muito comum, é assustador o quanto é comum. Isso é comum por quê? Porque é aquela coisa, o roteiro qual é o desafio? Fazer as coisas ficarem claras.
E até você chegar nesse momento, você passa por uma sinopse, um argumento. São documentos que permitem que as pessoas construam seus próprios filmes, né? Quando alguém te conta assim, nossa, vou fazer esse filme dessa mulher que perdeu o cachorro e aí ela foi para a praia e entrou no mar. Isso, essa historinha, na sua cabeça, eu tenho certeza que você já imaginou outra coisa. Ah, o cachorro é grande ou é pequeno? A mulher anda com ele na coleira ou sem coleira? Ela é velha, ela é nova? É uma mulher trans? Onde é essa praia? É Brasil? Ela foi a pé? Ela foi de carro? Entendeu? Então... comunicação é tudo, né? Comunicação é tudo. Temos aqui mais perguntas. Uma que a Kate fez bem lá atrás, mas eu vou resgatar aqui, que é saber um pouquinho sobre o processo de adaptação de livros. Você tem algo a falar sobre isso? Olha, esse dá uma masterclass. Só disso. Né? Porque, não, eu posso falar algumas coisas, mas assim, a adaptação tem muitas peculiaridades, né? Desde questões de direito, né, que às vezes começa sem adaptação, quer dizer, o que é uma adaptação? Tem que comprar os direitos do livro antes de fazer, ou é baseado na ideia, quantos elementos você pode ter do livro sem que seja uma adaptação, tem mil coisas que você tem que pensar, assim. Agora, acho que uma regra, assim, para responder de uma forma mais rápida, assim, aqui, eu acho que a coisa da adaptação é assim, o livro, você lê o livro e você escreve o primeiro, você faz o argumento, se passar por isso, ou você escreve a primeira versão, mas o fato é que, assim, escreveu a primeira versão do roteiro, primeiro tratamento. A partir do segundo tratamento, o livro você esquece. Se você continuar voltando para o livro enquanto você está escrevendo o roteiro, é a receita do fracasso. Por quê? Você tem que entender que, assim, a primeira versão que você fizer do roteiro, ela vai ter os elementos que você achou que tinha que ter do livro e estão lá. E, a partir daí, você começa a trabalhar esse novo documento, que é um documento audiovisual, que vai ser base para fazer um filme, que é um outro meio, que é um outro formato, diferente da literatura. Então, você tem que partir do que está ali. O universo que você tem naquele roteiro é com ele que eu vou trabalhar daqui para frente. Claro que essa regra não é assim, meu Deus, eu tive uma dúvida, eu lembrei de uma cena que te dá. Claro, você pode voltar no livro. Mas como método de trabalho, é muito importante que você abandone o livro num certo momento da criação, que geralmente depois do primeiro tratamento já é suficiente. Outra coisa, ter o autor trabalhando junto na adaptação, né? Acho super difícil, porque é natural, né? O autor, gente, ele escreveu o livro daquele jeito. Se ele quisesse fazer um roteiro, ele tinha feito um roteiro. E talvez se ele quiser fazer um roteiro agora, então talvez ele queira fazer o roteiro e não você como roteirista, né? Então, assim, é um campo minado, é muito difícil. Existem parcerias que dão certo, claro, mas eu acho, assim, sempre que possível, eu acho melhor não ter envolvimento do autor, né? E, às vezes, assim, eu adaptei recentemente um livro, que é um grande livro, assim, de um escritor cubano, que chama Leonardo Padura, e ele lançou esse livro, que chama O Homem que Amava Cachorros, né? Que é um livro que ficou famoso, assim, no Brasil, muita gente leu, as pessoas amam, entrou em listas de melhores livros e tal. E quando eu comecei a fazer a adaptação desse livro, muita gente me falava assim, nossa, o livro do Padura, amo, um dos meus livros favoritos. E eu pensava, nossa, tragédia, né? Porque assim, todas as pessoas que me falavam isso, eu pensava assim, nossa, essas são as pessoas que certamente vão odiar o filme, entendeu? Porque não há nada, primeiro que é um livro enorme, que a gente cortou um dos personagens, né, para adaptar. Então, assim, eu já fico assim, gente, por que será que a pessoa gostou do livro, né? Então, assim, tem essas questões que, assim, o livro do Padura, por exemplo, ele você tem dividido em três, vamos dizer assim, tem um protagonismo triplo. Então, você tem o jornalista que está escrevendo o livro, você tem o espião, né, o soldado espanhol, que é cooptado pela KGB e vai assassinar o Leon Trotsky, e o Leon Trotsky. Então, assim, no momento que você tira o jornalista, a parte toda de Cuba cai. Praticamente não existe no filme, né? Eu ia fazer uma piada aqui, melhor tirar o jornalista do que o Trotsky, né? Eu não sei, mas você sabe que tem gente que se interessa mais pelo jornalista, sempre dá conta, gosta muito do livro, porque o jornalista faz uma leitura da história de Cuba, né? E é por isso que muita gente gosta do Padura, porque ele fala de Cuba, ele tem essa leitura do país e tudo.
E aí aconteceu uma coisa curiosa, eu fiquei com esse negócio, né? Eu falei assim, ai meu Deus, ninguém vai gostar. E aí, enfim, fiz o que eu pude e tal, escrevi o roteiro, e aí mandaram o roteiro para o Leonardo Padura. Aí eu falei assim, gente, agora danou-se, né? Que agora, assim, tirei praticamente, assim, o personagem do Padura, que é o jornalista, a gente já tirou, né? Cara, aí veio assim, não, o Padura amou o roteiro. Aí eu fiquei assim. Primeiro eu falei assim, gente, muito estranho. Não, arriscadíssimo, Nem eu adoro o roteiro, então eu achei muito estranho. Mas assim, mas é um tipo de coisa que assim, é raríssimo, assim, você ter um feedback positivo de um autor, é tipo, uma vez na vida, outra na morte. A minha já foi, entendeu? E eu acho que então, tipo, adaptação, gente, eu acho assim, se liberte do autor, se liberte do livro e entenda que você está fazendo uma outra coisa, né? E entenda que você vai errar. Porque assim, não vai, é impossível, quando você escreve baseado num livro, que as pessoas amem. É impossível, vai ter um monte de gente que não vai gostar, mas o livro era melhor. E talvez seja, entendeu? Porque talvez fosse uma história que se prestasse melhor no livro mesmo. É diferente, entendeu? E a outra, talvez possa ser outra história também, né? A Mônica colocou aqui o comentário do Godard, né? Toda adaptação passa por uma traição ao original. E a própria Mônica também pergunta se você tem alguma indicação específica de bibliografia sobre adaptação, que você poderia compartilhar, ou se você quiser pensar, mandar depois, enfim. Eu acho que se você quiser me escrever, de repente passa um e-mail, eu posso pensar assim, de bate-pronto. Eu não consigo pensar em nada. Mas me manda, eu tenho com certeza, umas listas de livro em casa e listas de biografia, eu mando alguma coisa. Não, pessoal, no final aqui a gente vai deixar o e-mail da Ellen, ou também pelo próprio Projeto Paradiso a gente faz a intermediação aqui, se tiver algumas perguntas específicas, enfim, que vocês queiram trocar com ela. Ainda, eu não entendi, não sei se eu entendi bem a pergunta da Mariana, mas ela falou assim, ainda nessa história dos livros, é comum um roteirista lançar seu trabalho primeiro como e-book para depois sair mostrando para pessoas da indústria? Não ficou claro para mim se ela lançaria o roteiro ou um romance. Mas, peraí, enfim, você pode repetir? É comum começarem? Como que é? É comum um roteirista lançar o seu trabalho primeiro como e-book para depois sair mostrando para pessoas da indústria? Então, o roteiro, agora eu não sei, poderia ser um livro, eu acho que era um roteiro. Eu fiquei com essa dúvida. As duas coisas, se você escrever um livro, que é aquela coisa, né, gente, é o ovo e a galinha, porque se você quer escrever um livro ou você quer escrever um roteiro? Não é comum que você queira as duas coisas ao mesmo tempo, né? Se você escrever um livro que você quer que seja lançado e tem o desejo de ver esse livro adaptado ao cinema, aí é uma outra questão. Eu acho que você tem que procurar. Você pode, talvez você não conseguiu lançar o livro ainda, escreveu esse livro, foi em editoras, não conseguiu lançar, você pode, claro, encontrar uma produtora que esteja disposta a fazer a adaptação. Isso vai, inclusive, ajudar você, provavelmente, a impulsionar o lançamento do livro depois. Então, esse é um caminho possível. Se você escrever um roteiro, é aquele exemplo que eu dei dos Estados Unidos, quer dizer, você escreveu um roteiro, essa coisa do lançamento como e-book, eu acho que se você tem um roteiro e tem... Não sei se isso conquista alguém, assim, talvez a produtora pode falar, nossa, lançou como e-book, será que é esse o sentido da pergunta? Eu não sei, eu acho que se você escrever um roteiro, salve como PDF, entendeu? E leve, se você confia nele. Mas, de novo, pense para quais produtoras apresentar. Tem uma coisa que acontece muito com o roteirista jovem, que é assim, ver os produtores mais famosos, né? Então, ver assim, quem que sempre aparece, quem que faz filme lá fora, tal, o Bam Bam Bam. E não é necessariamente a melhor parceria para você. Acho que você tem que procurar produtores, parceiros ou diretores, se for o caso, que tenham um entendimento de cinema parecido com o seu, que tenham feito filmes que você gosta, filmes que de alguma forma tenham alguma sintonia com o projeto que você fez, porque é uma parceria, gente. Fazer um filme junto é um casamento, assim. Leva muito tempo, é muito trabalho, é muito desgastante. Então não basta ter assim o cacife, né? Assim, vou com alguém que é famoso. Na maior parte das vezes, é a pior receita. Porque aí você vai estar com alguém que tem projetos enormes, e o seu talvez não seja prioridade, porque você está com um projeto pequeno, começando e tal. Às vezes é melhor ir num produtor pequeno que vai ter uma dedicação completa àquele projeto, sabe? Que vai acreditar e que vai fazer acontecer e tudo. A gente tem um exemplo que vai passar no fim, fazendo propaganda, assim, eu vi que a Marcela Lloyd estava, pelo menos aqui, não sei se ainda está,
e é o filme da Marcela, que é o Livro dos Prazeres, né, a adaptação do livro da Clarice, que vai encerrar o fim. Ele é um projeto assim que a Marcela fez com uma produtora, Debbie Osborne, que é uma produtora Big Bonsai, que faz muito documentário. Então, uma produtora com histórico enorme em documentário, não tanto histórico em ficção, e as duas, assim, né, a Marcela tinha essa paixão por fazer essa adaptação, esse desejo, Debbie se apaixonou pelo projeto, e elas ficaram anos, até o filme sair agora, foram acho que 10 anos, assim, desde que eu conheço elas, estão com esse projeto. Mas assim, porque é uma parceria, e deu super certo, e foi maravilhoso, e a Simone Spoladori entrou também, apaixonada pelo projeto e tudo. Então, quer dizer, lá atrás, né, será que Marcela deveria ter ido para uma produtora que só fizesse filme de ficção, que tivesse bombando em ficção, né, entendeu? Deu super certo numa produtora de documentário, então... A Marcela está aqui, está dizendo que está aqui. Então, que bom. Está aqui, Marcela, vamos todos curiosos. Você acabou de falando de documentário também, pela Big Bonsai. A Patrícia Lindoso e a Mariana Goulart queriam entrar um pouquinho no tema do documentário. Que sugestões você daria para estudo, o processo criativo sobre o roteiro para documentário? Quais seriam os bons caminhos para um roteiro de documentário? Você topa entrar um pouquinho no documentário aqui? Então, eu acho que, assim, documentário é uma coisa super curiosa, porque o documentário tem um... Eu estava vendo ontem também, gente, eu vivo agora vendo live, tá? Vocês estão percebendo que tem muita coisa legal acontecendo esse mês, assim, não sei se vocês novembro tá doidão, O R-Lab, muito legal, o FIM, vai ter o Cabiria, daqui a pouquinho começando, então, assim, o mês realmente tá muita coisa. E o Cléber Diniz no FIM aqui sábado, já fazendo a propaganda aqui, amanhã teremos o Cléber Diniz. E é o que eu estava vendo ontem, que era, na verdade, não é de nenhum festival, era o lançamento de um documentário que Fico Te Devendo uma carta sobre o Brasil, talvez eu esteja falando errado o título, mas da Carol Benjamin, e é um documentário, e ela estava falando, ele tá disponível no Globoplay, gente, eu estou fazendo merchandising hoje, né, mas enfim, ele está disponível no Globoplay, de graça essa semana, parece mesmo para quem não é assinante, e é um documentário que é super interessante, que fala sobre a ditadura, o momento da ditadura no Brasil. O pai dela, César Benjamin, fugiu do Brasil, foi preso, e aí foi se exilar na Suécia. E aí, assim, ela contando ontem para a Simone Zuccoloto, que estava entrevistando nessa live, ela falou, assim, de como o roteiro do filme dela praticamente não existia, porque ela começou com uma ideia de fazer um filme sobre a avó, e aí foi ampliando para fazer, acabou se tornando um filme sobre o silêncio do pai, e no fim das contas, eles não tinham muito material, que na ilha de edição tiveram que selecionar, né, como que a gente faz, era o oposto, eles tinham pouquíssimo material, e foram um pouco criando a narrativa na hora de montar o filme. E aí me lembra de uma segunda live que eu vi ontem, que era justamente sobre documentário, que estava o Gabriel Mascaro, Gabriel Martins e Flávia Castro, e a Maíra Buller, né, e aí foi super interessante, porque teve uma pergunta sobre o documentário também, sobre o processo, né, e o Gabriel Mascaro, os filmes dele, ele começou em documentário, né, e foi depois para ficção, então ele tem um processo, assim, de realmente se interessar por algum tipo de história, alguma coisa que chama atenção, e aí ele acaba indo trabalhar isso na ficção, né. E a Flávia Castro, que tem um percurso similar, no sentido de que o filme dela, o Deslembro, que é uma ficção, ele nasceu do documentário que ela tinha feito antes, que era, não me lembro o nome, mas era sobre o mesmo tema, é um documentário muito legal. Ela falou, nossa, engraçado, eu só fiz a ficção por causa do documentário, né, no documentário veio para mim um desejo de falar de uma coisa que eu não tinha conseguido falar e tal, e comentou que, quando ela fez o documentário, ela mostrou para o Coutinho, Eduardo Coutinho, o roteiro que ela tinha, e eram 30 páginas de roteiro, né, e disse que o Coutinho falou assim, menina, vai fazer o que com isso? Pra que 30 páginas de roteiro? Tá maluca? Porque o Coutinho era um cara que tinha uma página, 2 páginas, né? Porque ele queria que a coisa acontecesse, ele achava, assim, aquela coisa, a imprevisibilidade do documentário. Tem muita gente que tem essa política de não ter uma coisa roteirizada, para justamente dar espaço para a coisa acontecer ali na hora, porque senão você acaba dirigindo as pessoas, né, que participam do seu filme. Então, eu acho que o documentário, os documentários pelos quais eu, pessoalmente, mais me interesso, são os documentários que têm mais respiro, sabe? Que tem esse espaço, que você vê que as coisas foram acontecendo e saindo um pouco do controle, né, do diretor e do documentarista. E, aliás, passou na mostra um documentário super legal, que eu não sei se ainda está disponível na Mostra de Cinema de São Paulo,
que era de um japonês. Gente, eu tô com Alzheimer, né? Mas como chama? Acho que chamava Coda, o filme. Mas talvez pesquisando, assim, documentário mostra japonês, mas era super interessante porque ele se recusou a fazer qualquer tipo de preparo. Então, assim, ele pegou a câmera e falou, vou fazer esse filme, e foi indo sem não falar com as pessoas antes, sem nada, fez tudo ali porque ele queria ver a coisa acontecendo na frente da câmera. E eu acho que para encerrar a coisa do documentário, eu só queria complementar uma coisa, que é assim, eu estou falando desses documentários mais autorais, né, necessariamente, esses que você não tem, assim, que o roteiro pode ser sendo descoberto, assim, desse jeito, mas existem, claro, os documentários mais de tema, vamos dizer assim, né, que se você quer abordar um certo tema, e aí, por exemplo, se a gente pega o Legítima Defesa, o documentário da Sara Stoppazoli sobre violência doméstica, você quer, se existe uma mensagem que você quer passar, você quer cobrir um certo campo, né, de estatísticas, de experiências de mulheres e tudo, aí você tem que realmente criar uma narrativa, né? O segredo do documentário, qualquer que ele seja, é ter um fio condutor, né? Para que você carregue o espectador por essa viagem, né? Que é o documentário. Eu só queria falar uma última coisa, que os documentários hoje em dia, que não sejam esses, assim, mas nem os autorais, nem os temáticos, surgiu uma nova onda de documentário, né, que são os documentários, eu chamo de documentário Netflix, que são esses documentários do Tigre, aquele Tiger Man, eu acho que chama, que eu também não sei o título em português, e tem outros, vários desses que são, assim, aqueles dos assassinos, né, que eles pegam... Cada mente do serial killer. E aí são documentários, às vezes contando uma história, assim, um serial killer, como que foi e tal, que é engraçado que são os documentários que estão ficando mais famosos, até esse que tem o Social Network, não chama Social Network, chama outra coisa, mas... o Dilema das Redes. O Dilema das Redes. É engraçado como esses documentários que estão fazendo sucesso, né, os modernos, eles são a coisa mais narrativa clássica que eu já vi, né? Que agora, o que eles fazem? Os documentários são feitos de um jeito que aquele do Tigre, do Homem dos Tigres, é muito interessante, porque realmente cria-se uma dramaturgia de ficção para falar daquilo, né? E está fazendo muito sucesso transformar o objeto do documentário Então, existe uma manipulação do espectador, né? Num grau bem mais carregado do que o documentário clássico, que eu chamo de clássico, né? Que eu acho super curioso. Eu falo, gente, será que de repente a narrativa clássica encontrou seu lugar no documentário? E aí ela pode liberar o mundo ficcional para a gente fazer outras coisas, entendeu? Eu carrego essa esperança, assim. Só para você saber que tem mais gente aqui perguntando de bibliografia sobre narrativa não a clássica, né? Aí depois a gente vai te dar o e-mail para você poder passar essas perguntas. Eu posso falar, assim, uma coisa que eu posso falar, assim, de bibliografia, eu já posso falar de cara que é muito difícil, assim, porque é aquela coisa, gente, quem escreve livro é quem tem a receita do bolo, entendeu? Escreve a receita do bolo no livro. Quem vai escrever um livro para falar não tem receita, essas pessoas não escrevem tanto livro. Então, assim, no Brasil é mais difícil de encontrar, mas tem algumas coisas que eu posso passar, tipo alternative screenwriting, sabe? Esse tipo de livro, assim. E tem algumas coisas, tem muita gente muito boa nesse tipo de entendimento, né, do que é roteiro, que não tem livro. Mas eu posso indicar, assim, por exemplo, duas pessoas que eu acho, assim, gênias desse assunto, que são a Françoise von Roy e o Franz, não sei falar o nome dele, Rodenkirchen, talvez. Eles são alemães e eles têm um projeto que chama Script Circle, né, em Berlim. E eles têm um site no qual você consegue ver, eles têm alguns vídeos, assim, de masterclass que eles deram, eles têm alguns artigos, assim, essays que eles escreveram, mas aí tudo em inglês, né? Mas tem, assim, eu sinto que ainda tem um pouco essa lacuna no Brasil, sabe? Para falar a verdade. Ellen, voltando um pouquinho na escrita do argumento do roteiro, você em um momento falou, tem gente que é muito bom de escrever roteiro, mas no argumento não tanto, ou vice-versa. Você acha que pode ser uma solução ter trabalho em dupla, assim? Você tem um outro roteirista específico para escrever o roteiro, ou tem que ser o mesmo ser humano é o ideal, continue sendo o mesmo ser humano, mesmo que não fique perfeito? Eu acho, assim, minha resposta de bate-pronto, assim, seria o mesmo ser humano. Porque eu acho que é um pouco assim, por exemplo, você é roteirista, você não fala bem em público. E aí o que faz? Chama outra pessoa para falar no seu lugar, que você não fala bem? Acho que não, você tem que aprender a falar, entendeu? Acho que tem
Eu acho que o exercício da escrita envolve, inclusive, isso, aprender a escrever um argumento do jeito que ele comunique, do jeito que ele realize o seu objetivo principal, né, que é dar essa ideia do filme. Enfim, se você quer ser roteirista, você tem que saber escrever diálogo, você tem que saber fazer cena, mise-en-scène e tudo. Então, eu acho que você não precisa ter duas pessoas. Eu acho que você precisa que os profissionais se dediquem também a entender que são dois documentos diferentes. Ok. A gente está, pessoal, chegando aqui no nosso tempo. Se vocês tiverem mais perguntas, mandem aqui. Eu tenho mais algumas, mas se vocês quiserem mandando mais, e depois também vou deixar um tempo se algo não falamos aqui que você ache importante. Como é que você vê, Ellen, o papel do roteirista depois que a obra já começou a ser produzida e filmada, né? Onde fica esse profissional e como ele entra ou ele sai? Como você vê isso? Assim, o roteiro, em tese, né, ele continua, ele vai indo, né, às vezes tem diretor que na véspera da filmagem liga para o roteirista e fala, vai ter que mexer naquela cena, ou por questões de produção, ou por questões de mudança de perspectiva mesmo do diretor e tudo, e o roteirista tem que fazer. Claro que se você é um roteirista porque eu tô falando aqui, né, de longas de ficção, principalmente, mas se você é um roteirista de televisão, isso acontece muito, né, de você ter que fazer ajustes, às vezes até por público, né, audiência, o que tá funcionando, o que não tá e tal. Então, esse trabalho de reescrever é um trabalho contínuo, né, mas é super importante, especialmente roteiristas e diretores, que em algum momento acabou, né, em algum momento você tem que falar, é isso e vamos, porque você deixa todo mundo maluco também, né, o produtor fica doido, que cada dia é uma coisa e tal. Mas eu acho que o momento principal, assim, que eu acho que deve ser o foco de energia do roteirista, né, de energia criativa e de trabalho, é o momento de desenvolvimento. Eu acho que tem que ter essa percepção de que ainda que você tenha que fazer mudanças depois, a partir do momento em que você entrega o roteiro, o tratamento final, você ali, você tem que ter conquistado, como profissional, algum tipo de realização. Porque, senão, se você for ficar esperando que aquele roteiro seja totalmente respeitado depois, ou que te liguem na filmagem para saber o que você acha, ou que te convidem para ir lá acompanhar alguma coisa, assim, você vai ficar frustrado. Então, eu acho que essa maturidade no entendimento, assim, de qual que é a sua participação no filme, eu acho que ajuda muito a qualidade pessoal de vida do roteirista. De enxergar um pouco o seu lugar, assim, né? Ainda que talvez você seja depois convidado aí para filmagem, ainda que tenha que escrever diálogo ali antes deles entrarem em cena, o que quer que seja. Eu acho importante entender que o foco do seu trabalho e o momento de realização para você tem que ser o momento da escrita, senão você está na profissão errada, entendeu? E algumas vezes você fala, né, roteirista, diretor ou só roteirista. Qual a diferença básica que você vê num profissional que é só roteirista e quando ele entra roteirista, diretor? Eu já vi algumas pessoas defendendo a profissão de roteirista puro, né? E que essa mistura com o diretor, enfim, pode trazer algumas desvantagens, né? Qual que é a tua visão sobre esse ponto? Eu acho que, assim, em termos do roteiro, propriamente dito, né, tem uma diferença, assim, quando você lê roteiro, regra geral, né, roteiros de roteiristas, eles são mais focados em diálogo, com menos descrição de cena, assim, detalhes de cena, né, o fulano estava vestindo tal coisa, e o olho dele brilhava com uma luz, você não tem isso, geralmente o foco maior nos diálogos, mesmo nas questões técnicas, assim, questões técnicas que eu digo, questões básicas, né, de assim, é uma externa, uma interna, onde que essa cena acontece, como que né, descrição da cena e diálogo. Diretores roteiristas, é muito comum que você tenha indicação técnica de filmagem, então, assim, como que close, aí você tem o point of view, né, o ponto de vista do fulano, então ele já vem indicações, assim, de como que aquilo vai ser colocado em cena, que é natural, né, porque o diretor já pensa desse jeito. E aí, às vezes, assim, se é um diretor, mais diretor que roteirista, vamos dizer assim, né, se é um diretor roteirista e não um roteirista diretor, às vezes você aí tem algumas questões que precisam ser um pouco trabalhadas no roteiro em termos de estrutura, porque às vezes tem muito, assim, um feeling, né, tem ambientação, tem um ritmo, tem uma sensação, uma atmosfera, e às vezes não tem uma preocupação com a evolução do personagem, no sentido que faça, de uma forma que faça sentido para aquele filme e tal, ou constância do personagem, se não tiver mudança, né?
Então, eu vejo essas duas diferenças, assim, em termos de roteiro do documento, roteiro, né? Agora, em termos de criação, quem é roteirista puro, vamos dizer assim, geralmente tem essa habilidade de trabalhar para qualquer... Assim, essa capacidade, a flexibilidade, sabe? De fazer... de ter um foco totalmente na narrativa. E poder trabalhar com outros diretores, e ter muita ideia... que sejam, assim, às vezes consegue escrever um filme... filmes muito diferentes, assim, por pensar exclusivamente na estrutura, na narrativa, no personagem, de ser uma cabeça voltada para a dramaturgia, né? Enquanto que quem é diretor-roteirista, ou roteirista-diretor, quem escreve filme e resolve que quer dirigir, quase sempre são filmes muito pessoais, que o roteirista escreveu e aí sente uma necessidade dele mesmo filmar, porque ele sente a necessidade de que o olhar dele esteja, né, que o filme saia visto realmente pelo olhar dele, ele não encontrou uma parceria com outro diretor que fizesse sentido no tipo de obra que ele quer comunicar. E o diretor roteirista, aí muitas vezes assim é um projeto que de alguma forma é pessoal para o diretor, no sentido de que ele começa a ter imagens e às vezes pensa em sequências, ou às vezes é invadido por um personagem, assim, que ele quer colocar no papel, porque ele sente que está nascendo dele, e ele talvez ainda não tenha estabelecido uma parceria com o roteirista que ele entenda que seja capaz de refletir aquilo no papel. Então, tem muitos diretores que, assim, com o passar do tempo, ainda que eles tenham escrito os primeiros filmes, eles vão se distanciando do roteiro, porque eles estabelecem parcerias, que geralmente são parcerias muito duradouras, com pessoas que conseguem, né, assim, colocar no papel aquilo que ele imagina, né? Que eu acho que cria essa confiança de que não precisa ser ele e alguém vai fazer como ele faria, talvez, né? Tá certo. A Mônica só comentou aqui um roteiro que tem muito mais esse excesso de diálogos e uma pobreza descritiva. Seria uma característica maior dos roteiros de séries e não de longas? Ou você não... Desculpa, cortou. Os roteiros que têm um excesso de diálogos e uma pobreza na descrição, se isso seria uma característica mais de roteiros de séries do que de longas? Eu acho que, na verdade, não vejo isso. Eu acho que tem uma questão que, assim, a gente tem muitas séries boas, que são, assim, ícones, né, do formato seriado, que são muito verborrágicas, né? Que são essas séries americanas de diálogo muito rápido e bem escrito e tem muita conversa, e que acaba que a gente quer copiar, né, porque é uma coisa que funciona, são séries que a gente gosta muito, e também existe uma ilusão, né, um desses mitos, o mito de que o diálogo dá agilidade para a cena, né? Então, aquela coisa, se não tiver diálogo, meu Deus, que chatice, estão essas pessoas aí paradas fazendo o quê, né? Então, eu acho que isso faz com que talvez, na prática, você tenha roteiros de série com muito mais diálogo por isso, para dar uma ideia de movimento, né? Mas, em tese, não deveria ser assim, né? Porque a série tem uma peculiaridade que é a estrutura dramatúrgica, né? Que não precisa ser respeitada, como eu falei com I May Destroy, por exemplo, mas tem outras, mas existem, assim, alguns formatos que funcionam e existem algumas exigências, né, dos canais, que são os cliffhangers, né, então os ganchos de um episódio para o outro, e você ter os beats, né, assim, os bloquinhos, assim, né, que formam da cena, da sequência, que tem uma certa... que sejam mapeados de um certo jeito para criar um ritmo que o espectador está acostumado a consumir, né? Então, tem essas peculiaridades, assim, que aí o longa tem mais tempo para se estabelecer, né, nesse sentido, do que a série. Ótimo. Vou aqui para minha última pergunta, pessoal. Se alguém quiser mais alguma pergunta, coloque nos comentários, senão a gente já vai para o encerramento. Não sei nem o que você vai achar, Ellen, da pergunta, mas assim, eu sei que você lê muitos roteiros, já vê muita coisa aí, e talvez não precise ficar na resposta só na questão do clássico ou não, mas você consegue fazer, tipo, rastrear qual que é o erro mais comum, ou o gargalo mais, você olha e fala, cara, de novo, sabe, não estou chamando nem de falha, mas o que poderia ser melhor, que é meio padrão nos roteiros que você lê, brasileiros, eu estou falando. Engraçado, uma coisa que eu acho que
serve para as pessoas que escrevem roteiro, que eu acho que é um problema, assim, tem muita gente no Brasil que escreve mal português. E eu acho uma coisa muito curiosa, assim, a pessoa que se propõe a ser escritor, né, e assim, eu acho, eu posso ser acusada aqui de ter um pensamento muito clássico, ancião, de respeito à língua portuguesa, mas eu acho que, assim, a gente tem que saber escrever, gente, tem que respeitar a regra de gramática, tem que ter pontuação, tem que ter esse cuidado. E eu vejo muito roteiro, assim, muito jogado, sabe? As pessoas jogam no papel e passam adiante, assim. Eu acho que tem que ter esse trabalho de releitura, de entregar uma coisa cuidadosa. Isso é a primeira coisa que eu acho que serve para todo mundo, assim, não para todos, não acontece com todo mundo, mas é um comentário geral, assim, que é importante fazer. A outra coisa que eu sinto, que aí eu não sei realmente o que vem primeiro, né, que é, muitos roteiros não têm essa consistência, vamos dizer assim, temática ou de história. E eu acho que aí eu não sei se são pessoas já se antecipando ao tipo de feedback que estão acostumados a receber, ou se são projetos que já passaram na mão de outras pessoas e já receberam esse tipo de feedback. E aí você vê, assim, tem muita muleta em roteiro brasileiro. Sabe, você vê, assim, começa a história, você conhece a protagonista, aí, de repente, o cachorro fica doente. Você fala assim, tá, é pra ter essa coisa, que agora não pode sair daqui, tudo, sabe? E eu acho que, então, e isso eu vejo muito. E eu acho que é um problema, porque impede que as pessoas explorem a fundo o tema ou a história que elas realmente querem contar. Então, eu acho que esses dois, assim, seriam os maiores problemas. Eu acho que fora isso, assim, tem uma coisa que também existe um pouco no Brasil, eu acho, que é a síndrome do gênio, né? Das pessoas acharem assim, também, eu tive uma boa ideia, né? Então, meu projeto é maravilhoso. E aí entra esses erros que eu falei, que assim, aí não escreve direito, aí não faz a coisa meio sem pé nem cabeça, mas nossa, minha premissa é maravilhosa, isso aqui ninguém nunca pensou antes. E eu acho que assim, a gente hipervaloriza um pouco essa coisa da originalidade, sabe? As mesmas histórias são contadas desde a Grécia, gente. Grécia, Shakespeare fez a mesma história quantas vezes? Então não é isso, não é necessariamente, assim, tem histórias inovadoras e que mudam nossa percepção de narrativa e tudo, mas a verdade é que assim, a maior parte das histórias já foi contada, mas ao mesmo tempo não foi contada, porque nunca por você do seu jeito, sob o seu olhar. Então eu acho que não pense assim, você não é nem um gênio, nem um Zé Ninguém. Você é uma pessoa que tem que sentar a bunda na cadeira e trabalhar. Muito suor, né? Muito suor. Fizeram uma pergunta aqui no paralelo de curiosidade pura. Você escreve em que língua? Uma vez que você fala 17 línguas. Não, eu atualmente escrevo... Não, eu escrevo assim, profissionalmente, eu escrevo em português e inglês. E agora eu estou escrevendo meu primeiro projeto em sueco, que vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Eu não me sinto totalmente confortável ainda, eu acho que vou precisar de ajuda, assim, para que seja uma leitura fluida, sempre de novo, pensando nisso, pensando que não adianta eu refletir tudo que eu quero naquele roteiro, eu preciso que ele seja legível, não só compreensível, porque isso ele vai ser, mas que ele seja gostoso de ler, né, pelo leitor. Então, eu acho que essa consciência também é aquilo que eu falei, né, você se expressando e alguém tentando entender o que você escreveu. Então, você já terminou o teu romance ou você está terminando? Como estamos? Não, eu parei ele porque eu tô trabalhando muito. Mas é isso, vamos indo, é muito trabalho. Mas tudo assim, é tudo escrita. Então, na verdade, você para, mas não quer dizer que talvez ele ganhe muito com toda a experiência que eu estou construindo em outras coisas. Então, é importante estar sempre fazendo. Muito bom, gente. Acho que, Ellen, os elogios aqui à sua fala são sensacionais. Parabéns, acho que foi ótimo. Super fluido aqui, muito bom, parabéns mesmo. Eu queria pedir que o pessoal do Paradiso, ou a Luísa, ou a Bea, coloquem aqui o e-mail da Ellen. Você pode falar, Ellen, teu e-mail? A gente tem aqui, mas aí o pessoal já vai anotando. É ellen.beltrame@gmail.com. Tá, porque daí a Ellen se colocou super à disposição para essas questões de bibliografia. Vocês podem escrever para ela. Eu também faço um convite, se vocês têm qualquer dúvida sobre o Projeto Paradiso. Bom, acabou que não deu tempo da gente falar um pouquinho da sua bolsa especificamente, né? Que acho que você ficou em um grupo com 5 roteiros ou com 4? Já não me lembro. 5.
Nossa, agora você me pegou. Peraí, Daniel. Quatro. Com 4... Quatro. Foram 4 projetos de longa. E não sei se você quer alguma pergunta específica. Não, acho que só conta o processo, porque você leu os 4 longas e aí o seu trabalho ali era exatamente fazer esses comentários, mas esse feedback que eu acho que você preza que seja da melhor forma possível. Né? A gente tinha, assim, trabalhando com 4 diretores que já tinham, então, diretores roteiristas, né, então são pessoas que escrevem, que até agora dirigiram os próprios filmes, indo para o segundo ou terceiro longa, e todos eram diretores que tinham tido muito sucesso com o primeiro filme, e é natural que o primeiro projeto, né, seja um projeto mais pessoal e tudo mais, então essa mudança, essa passagem para o segundo filme é uma passagem mais delicada, assim, né, que mexe muito com a visão, né, do artista, assim, como que ele quer se colocar, né, como artista nesse segundo filme, né. Mas, então, era um grupo muito legal, em que a gente fazia, a proposta do Torino você tem sessões em grupo e sessões individuais. Então, na verdade, é um aprendizado, assim, para os diretores. A gente faz 4 workshops ao longo do ano, nos quais você vai produzir, você vai ter feedback sobre, você entra no projeto, no Torino, no laboratório, com um argumento, e aí, então, você vai discutir esse argumento, quando você pode passar o ano inteiro só trabalhando no argumento, se você sentir que você ainda não chegou num lugar confortável, ou avançar num argumento para o roteiro e tudo. Então, cada diretor do nosso grupo teve um percurso diferente, porque o processo é bem aberto nesse sentido, né, para ser o mais confortável possível para o criador. E aí a gente faz sessões, as sessões individuais são mais ou menos na linha do que eu já falei, né, de você ouvir e tentar, tem algumas técnicas que a gente usa para fazer esse acompanhamento, tudo. Mas as sessões em grupo são muito importantes também, porque é um aprendizado para os diretores participar de sessões em grupo sobre projetos dos seus pares, né? Então, aprender a dar feedback, né? Aprender a ter essa interação, essa discussão, falando do projeto de outra pessoa, né? Que eu acho que é muito rica também. Então, o laboratório eu acho que é muito rico em muitos aspectos, assim, para todo mundo que conseguir, que tiver a sorte de conseguir ser selecionado e tudo, eu recomendo demais, assim, eu sou muito fã desse modelo. E eu sei que no Brasil a gente tem o Novas Histórias, que é um laboratório que acho que a Carla Esmeralda organiza, a gente tem lá o Porto Iracema, a gente tem o BR Lab, bom, você conhece mais que eu, Raquel, mas sim, esses 3 que você mencionou, inclusive, são parceiros da Incubadora Paradiso, que é um programa que a gente tem de desenvolvimento, de apoio para o desenvolvimento. E são os 3 laboratórios parceiros, BR Lab, Sesc Novas Histórias e o Porto Iracema. O Porto tem uma característica diferente do Sena 15, que ele fica muito mais tempo, né? São 7 meses de processo no trabalho para escrever. Eles entram com um argumento e depois o início todo para fazer a primeira versão. O BR Lab e o Sesc, a pessoa já entra com uma primeira versão do roteiro, né? A gente tem entre os outros 2 parceiros da incubadora, é o Brasil Cinemundi, que não é bem um laboratório, é um encontro, de roteiristas que estão desenvolvendo um primeiro projeto, e a gente fez uma parceria também, tem uma parceria desde o ano passado, no retrasado, com a Mostra de Cinema, que dali vem um projeto de um diretor que já teve o seu primeiro longa lançado. Mas no Brasil tem muitos, inclusive este ano, agora, novembro, está rolando o laboratório do Nicho, o laboratório do Cabiria, criou um laboratório agora, enfim, quem está interessado nesse universo dos laboratórios tem no Brasil muitas oportunidades, internacionais também. Enfim, é isso, eu acho que vale a pena investir na pesquisa de possíveis, onde colocar esse projeto, né, para ser trabalhado e desenvolvido. Exatamente. Ellen, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, para nós é um prazer tê-la aqui com a gente, mais do que um prazer poder contribuir com o seu curso no Torino esse ano. Obrigada mesmo, obrigada a todas e todos que acompanharam, parabéns ao FIM por essa programação incrível. O Paradiso Multiplica com o Fim volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário aqui às 10, com a Ana Júlia Trave. A gente vai falar sobre piloto de série de TV. Então é isso. Um bom dia, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, apesar dessa pandemia. Vamos lá. Obrigada, gente. Muito obrigada por todo mundo que participou. Obrigada, Raquel. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.